Valderico Júnior. Valderico, satisfação ter você aqui em nosso programa, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Satisfação, bom dia a todo mundo. É um grande prazer retornar aqui na Ilhéus FM, né? E continuar nesse bate-papo sempre aqui. E dizer que estou sempre à disposição quando precisar. A agenda está bem corrida, você está vendo? Foi por isso que você mandou recado para outra pessoa, mas pega o telefone e ligue, que você, imaginei você tem isso. Canal aberto com a gente, amigo. Eu sei, eu tentei falar com o Valderico, acho que 2 ou 3 vezes, e aí não conseguia ter o retorno, exatamente porque eu sei que a correria, você vai para o interior, às vezes na zona rural você não tem sinal, e aí, quando volta você já tem 3, 4 reuniões com a equipe, e vai dormir 2 horas da manhã, e acorda às 6, e o celular bombando, né, de mensagem. Então, e quando você chega no local que tem sinal, você já recebe 58 trilhões de mensagens. Isso. Entendo perfeitamente isso. Estar na rua mexendo no celular, você não está na rua, você está imerso, né, em um processo de WhatsApp que você sabe que gasta muito tempo com isso. É verdade. E ou você dá atenção ao que você precisa, ou você fica imerso no WhatsApp. Então, não é nem desleixo, não, é porque é questão de tempo. Entendo isso perfeitamente. Mas você tem autonomia e, né, autorização total para poder pegar e ligar. Deixa eu falar com o Cristiano aqui. Qualquer coisa. Cristiano é um amigo querido, maravilhoso. Gosta muito de você, é gente boa, falei com ele ontem, mais uma vez. Mas, meus amigos, deixa lá, vamos lá. Valderico, no seu plano de governo, você traz, você fala sobre infraestrutura, você fala sobre saúde, você fala sobre educação. E eu quero começar, e fala vários outros temas também. Eu quero começar falando da questão da saúde. O que você pretende fazer com a saúde de Ilhéus? Que é necessário fazer algumas alterações, isso é fato, né? Mas, diretamente, o que você pensa da saúde que está no seu plano de governo? Vila, é muito importante a gente começar pela saúde, até lhe agradeço, né, porque é o desejo maior, inclusive, de todas as pesquisas internas que a gente faz, da população, todas as ouvidorias que a gente tem, né? Isso é um quesito de prioridade no município de Ilhéus. Os 4 cantos, tá? Isso eu falo desde o distrito, eu falo aos maiores bairros, aos menores bairros. As pessoas sabem que a saúde, né? Gostariam que a saúde estivesse em um outro patamar. E a gente entende que tem que ser feita uma ação imediata para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, melhorar os atendimentos de quem mais precisa. Então a gente não tem dúvidas que, como representa 90% de todos os atendimentos da cidade, é a atenção básica de saúde, é aquele dia a dia, as UBSs que precisam estar abertas, aptas a receber essas pessoas. Então a gente tem que fazer um enfrentamento, né, agilizar o atendimento para evitar que aquelas mães, os pais que possam levar as pessoas que têm que virar madrugadas nas filas, né, para tentar arriscar ter uma ficha. Então você tem que ter uma celeridade nesse processo, você tem que ter hoje a tecnologia imersa nesse processo para fazer com que a gente tenha hoje aplicativos de marcações, aplicativos para poder otimizar essas filas de esperas, teoricamente falando assim, né, e para poder agilizar a vida. Claro, aumentar as demandas com médicos, aumentar o compromisso de atendimento, né, com todos os setores. Então a gente sabe que precisa fazer um enfrentamento nesses primeiros 100 dias do governo, que tem que ser mais imediato para fazer com que a qualidade do atendimento possa melhorar e as pessoas consigam ser atendidas de fato. No seu plano de governo você fala: é essencial uma reformulação estratégica para garantir o fortalecimento da atenção básica e a expansão e modernização das unidades de saúde e a capacitação dos profissionais e assegurar atendimento de qualidade. Mas de que forma você vai fazer isso? Você já falou o que pode fazer, mas de que maneira você vai fazer? Desde a reestruturação física dos postos de saúde, na verdade das unidades básicas de saúde, né, que tem muitas que estão em estado realmente deploráveis, e a gente precisa ter uma atenção estrutural para poder dar condições de trabalho, né? Você ter qualificação na equipe que trabalha nos atendimentos, desde a recepção, desde os agentes comunitários, né? Requalificar as pessoas, trazer para um engajamento de atendimento realmente, levantar a autoestima desses trabalhadores com suas valorizações necessárias e entregar a tecnologia, principalmente, que eu acho um absurdo essas filas que nós temos hoje nos postos de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, na verdade, para poder fazer esse escoamento de
demandas de atendimento. A gente precisa dar uma atenção e entregar, ou seja, tecnologia aliada com novas estruturas e bom atendimento para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do atendimento. Quando você fala de tecnologia, imagino que você, para o atendimento da saúde, imagino que você esteja falando aí de alguns programas para facilitar esse contato mais direto das unidades, do profissional de saúde com a ponta que é o paciente de modo geral. Mas, é exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso. E também não deixar o posto de saúde, por exemplo, não consegue fazer uma marcação porque às vezes não tem internet. Pô. Internet é uma coisa básica hoje. Assim como você tem hoje energia, você tem água, você tem internet. Porque muitos atendimentos, não estou falando da parte de medicina, mas estou falando da forma geral. Você faz tudo por internet. Olha aqui, a rádio hoje é transmitida grande parte por internet, por IP, essas coisas. Então a gente precisa dessa tecnologia. E isso tem que ser ingressado também na saúde. Então a gente não pode fazer com que, deixar de fazer a ingressão da tecnologia, das comunicações, você colocar um paciente que hoje, acontece muito isso, viu, Vila? O paciente hoje busca num posto de saúde, ele não consegue aquele atendimento, ele vai no outro próximo, vai ver, tem 2 marcações depois, porque o que não conseguiu colocar no sistema, depois de 3, 4 dias, pega uma ficha e vai lá, coloca no sistema, aí tem 2 pedidos do mesmo exame para um paciente, ou seja, você ocupa a demanda, você ocupa as filas, deixa de dar oportunidade a outro, porque você teve em 2 unidades e o paciente está certo, ele precisa do atendimento, ele tem que buscar, se eu não tenho nesse, eu vou buscar no próximo, quem sabe eu consigo, né? E a gente consegue, mas com a tecnologia você consegue otimizar isso e deixar os espaços para cada um. Por que você não tratou isso diretamente no seu plano de governo? Na verdade, o plano de governo a gente colocou toda a parte de estudo de tecnologia. E aí ingressa em muitas coisas, tem muitas soluções. Tecnologia é uma coisa que vai mudando o tempo inteiro. E a gente tem buscado novas plataformas. Claro, Vila, a gente vai ter que estar dentro do processo da prefeitura e buscar, sim, o melhor atendimento. Você vai ter que pesquisar nacionalmente quais os lugares que já deram certo, né? E quais são as plataformas que eles usam naquele momento. Então a gente precisa estar dentro do processo para poder buscar, porque isso custa dinheiro, isso custa pesquisa, você tem que ter uma equipe especializada para esse processo e você tem que estar na gestão. Quando você fala que custa dinheiro, aí realmente custa muito dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, que saúde não tem preço, exatamente, mas tem custo. E custo alto, a questão da saúde. Por isso que eu lhe perguntei mais cedo, de que forma você vai fazer isso? Tem grana para fazer isso? Tem dinheiro para fazer isso? Então, 15% do orçamento já é separado exatamente para isso. Mas não dá, você sabe que não dá. Pronto, não dá. Você vai ter que fazer moldes, né, referências para onde você quer fazer. Mas a saúde tem que ser dado uma atenção especial, porque nós estamos, e eu vejo, o que eu escuto e o que eu sinto nas ruas quando eu ando, no fundo do poço. Então a gente tem que fazer uma priorização. Né? A gente tem que priorizar para tentar zerar essas filas, para tentar fazer com que a população tenha os seus atendimentos necessários. E aí tem que buscar parcerias. Vai ter que sim conversar, dialogar com o Estado, vai ter que dialogar tentar com o Nacional. Ou zerar? Não. Ou fazer isso? Não, a gente tem que fazer isso nos 100 primeiros dias. Esse é um compromisso nosso. A gente tem que fazer isso. Então a gente está buscando já otimizar os nossos trabalhos, nossa forma de atuação, e eu tenho conversado muito, inclusive com André Cesário, eu tenho conversado muito com Paulo Medauá, que tem nos ajudado muito nesse processo, a própria Sonilda ajuda a gente muito nesse processo de construção, de como fazer da melhor forma possível, usando a técnica, mas usando principalmente a atenção que precisa ser dada ao paciente e principalmente aos funcionários da saúde. O atual governo tem feito contratos com os médicos através do CNPJ e a pejotização da saúde. Você vai fazer isso no seu governo também? A gente precisa fazer o que for melhor de imediato para dar um resultado. Mas nesse caso de contratação de médico por PJ, vai fazer? Já conversamos sobre isso. É uma forma que talvez a gente consiga implementar a demanda que a gente... solucionar a demanda que a gente tem imediato, mas a gente tem que pensar em novos concursos, a gente tem que pensar realmente eu digo até inclusive, cobrar, né, as horas previstas nos concursos públicos que já foram feitos no passado para que os médicos dêem o atendimento necessário, né, produtividade inclusive também. Então a gente precisa montar a melhor gestão para poder dar a solução. A gente tem que buscar quais são os formatos que dão a melhor entrega para a população. Mas qual é o formato que pode ser feito? Você falou procurar o melhor, mas qual o melhor? Nós estamos a 30 e poucos dias de uma eleição. Você não tem esse formato ainda? Não, a gente contrata
né, para poder atender logo os postos de saúde. PJ, então, vai imediato, sim. E posteriormente? Eu penso em fazer licitações. Fazer concurso. Fazer concurso público. Fazer concurso público. Você falou há pouco de Dr. André Cesário. Dr. André Cesário, ele defende a contratação de PJ. Ele me disse. Ele vai estar no seu governo, então? Muito provavelmente. Mas não quer dizer que ele também é o dono da razão. Mas não teria um conflito aí entre os dois? Ideias são feitas para colocar na mesa, Vila, e a gente tem que discutir. O que o prefeito tem que ter é a capacidade de discutir o que for melhor para a população. Não interessa se Vila Nova tem um interesse próprio ou se A ou B tem. A gente precisa construir o que é melhor. Qual é a melhor solução? O que tem dado mais certo? Não tem negócio de conflito de ideias. Ideias são feitas para a gente sentar numa mesa e discutir e servir a população da melhor forma possível. E assim será no nosso governo. Telemedicina vai ter no seu governo? Você falou de tecnologia e uma das tecnologias que pode ser utilizada é a telemedicina, que já não é uma coisa tão nova comum, mais. Não é nova, né? É uma coisa, mas que lamentavelmente poucos municípios usam, que é uma coisa que pode dar um resultado bem interessante. Pesquisei algumas cidades do Nordeste, inclusive, que têm usado muito, né? Existem alguns centros especializados, inclusive no Brasil, com telemedicina que dá um atendimento. Olha, eu sou ainda da parte de humana. Eu gosto muito do atendimento médico. Do toque, né? Do toque pessoal. Personalizado. Aí é um fator Valderico Júnior falando, tá certo? Mas numa necessidade que temos hoje de soltar uma fila, é um caminho provável, Vila. Isso a gente não pode descartar, porque a gente tem que dar solução para a população. A população precisa ser atendida. As pessoas precisam realmente ter a oportunidade de ser atendidas e ter suas demandas feitas. Então a gente não pode descartar uma possibilidade dessa. Até porque depois da pandemia, a tecnologia está cada vez mais próxima mais da comum. Gente. Diz que em um ano avançou 10, né? Então, no caso da telemedicina, ela tem que ser estudada de que forma ela vai ser aplicada, porque também esse contato do médico com o paciente, ele não pode deixar de existir. Então, tem que saber de que forma você vai aplicar a telemedicina para não generalizar, né? Não ficar uma coisa, você vai ser consultado só por telemedicina, né? Mas diz que tem uns critérios, né? Você precisa ter um técnico, você precisa ter um enfermeiro que faz uma primeira análise até chegar no processo. Eu só falo entendeu? isso porque, tipo assim, quem vai aplicar uma telemedicina, ela tem que, bem antes mesmo, não apenas no governo, ela tem que ver um projeto, estudar. Tem que ser estudado bem antes mesmo, para ver a melhor forma de aplicar e não generalizar a telemedicina e descartar o contato, como você mesmo falou. Eu sou a favor de descartar, do contato. não falo de você descartar, não. Eu falo de generalizar e acabar. Isso pode, não estou dizendo que vai ocorrer no seu, mas isso é o risco que todos os candidatos ser eleitos podem correr. Entendeu? Eu falo nesse sentido. Mas assim, olha, eu acho que nós temos material humano para isso. Nós precisamos de uma política pública de entrega realmente para a população. Ainda mais quando existe uma deficiência de médico, que a gente sabe que alguns médicos aqui, a gente encontra dificuldade para contratação de médicos, dermatologistas, urologistas. Então, eu coloquei esse questionamento da telemedicina nesse caso. Se você não tem um profissional, por exemplo, você está entendendo? Sim, claro. Mas é isso, eu acho que já existem práticas, né, que a gente precisa estar cada vez mais se integrando para poder utilizar da melhor forma possível. Isso. Mas eu não descarto, assim, pelo amor de Deus, o que eu acho que a humanização eu começo dizendo, para mim a humanização é o melhor atendimento, entende? Eu vou prezar sempre pela melhor prática, mas a gente tem que sempre ter alternativas, ou como diz o outro, cartas na mangas, para poder dar a solução e resolver o problema da população. É sobre isso que eu digo. Eu estou conversando com o Valderico Júnior, que é candidato a prefeito de Ilhéus pela União Brasil. Estamos numa semana de uma série de entrevistas com os candidatos tratando da questão do plano de governo. Nós temos uma demanda alta para saúde dos homens. A gente fala muito da saúde da mulher, mas no caso da saúde do homem, a gente tem uma demanda muito alta por conta de que nós não temos temos poucos urologistas na cidade. Como é que você pretende resolver esse problema no seu governo? Primeiro, os homens têm que cada vez mais buscar hospitais, buscar atendimentos. Já tem esse problema. Porque isso antes mesmo, Vila, de você estar falando do profissional para o trabalho, que a gente sabe das deficiências regionais, estávamos falando aqui, cada especialidade tem suas deficiências, os médicos também, não, só quero trabalhar particular, não quero trabalhar no setor público. É uma demanda nacional isso.
A gente tem que solucioná-lo. Mas eu acho que hoje uma conscientização, né, um programa de conscientização do governo municipal para que os homens possam cuidar de sua saúde tem que ser imediato. Os poucos que vão, levam 3, 4 meses para conseguir uma consulta. Já existe esse problema e vamos supor, poucos. Se existe uma campanha para que eles procurem... Aí vai levar um ano. Eles não vão conseguir atendimento. Aí, por isso, a questão do problema é essa. É achar resolver esse profissional, o problema. entendeu? Não tenho dúvida. É o que eu estou te dizendo. A gente precisa estar alinhado com isso, mas eu acho que a conscientização, até mesmo nós, eu tenho certeza que você faz muito menos exame do que deveria. Sim, claro. É prática do homem. A mulher tem mais esse cuidado. É. E a gente precisa tratar esse assunto com muita seriedade, porque né, as doenças estão aí cada vez mais afloradas, né, os casos estão aí, a gente precisa dessa atenção. Mas a gente tem que fazer políticas públicas de conscientização e, claro, tentar resolver a demanda. Isso é uma prioridade que a gente tem que dar ao governo. Aí o próprio Paulo Medawar fala desse processo de contato imediato com os médicos, de tentar fazer com que tenha-se a disponibilidade para servir o município também. E a gente vai ter que construir isso de qualquer sorte, não vai ter jeito. Você está falando de tentar resolver o problema. O problema está aí. Você é candidato a prefeito. Não dá para tentar, tem que resolver. Eu tenho que resolver, mas tem que buscar soluções. Mas como? Contratando, buscando de outros municípios. Se aqui não tiver profissional para servir, a gente vai ter que buscar. Mas nós não temos aqui. Nós temos aqui, parece que 2 ou 3 profissionais. Pois é, a gente vai ter que buscar fora. Porque a demanda é muito grande para a quantidade dos excelentes profissionais. A gente vai ter Juliano, tem doutor... Esqueci o nome do outro aqui agora. Gente muito boa, gente muito bacana, que trabalha e começa às 6 horas da manhã e não tem hora para parar, para tentar dar conta disso, mas a demanda tentar realmente... que ele voltou de novo, tá? Não, assim. Os médicos trabalhando para tentar dar conta. Você é candidato isso. a prefeito. É diferente. Mas eu tenho que buscar soluções, amigo. Mas é isso. De que forma você vai buscar Se Ilhéus solução? não tiver, nós temos você que vai buscar aumentar fora. o salário para chegar, para atrair esse profissional para cá? Se for o único atrativo, teria que ser... Talvez não tenha outro. É isso. Então, mas a gente tem que estar dentro do processo para entender. Eu não tenho como simplesmente... A gente sabe onde é que estão as dores e sabe o que tem que ser feito. Agora, fazer isso acontecer, você precisa estar dentro do processo. Você não tem como ficar só especulando as coisas. Por exemplo, cardiologista sai daqui para dar atendimento em Canavieiras. Bruno Reis é uma referência no seu governo para você? Tanto a CM Neto quanto o Bruno Reis. Pronto. Você já tentou falar com o Bruno Reis como é que pode ser feito isso? Claro, eu estive com a Ana Paula. Dessa forma. Eu estive com a Ana Paula dentro da Secretaria de Saúde em Salvador, construindo algumas coisas. Só que a demanda, assim, Salvador, capitais, são grandes centros que tem mais ofertas. Tem mais ofertas. Você tem mais demanda, mas tem mais ofertas. Tem a maioria dos médicos, por exemplo, que se formam... Eu conheço médicos que, na época que minha esposa estudou no Rio de Janeiro, que são de outros estados, foram para o Rio de Janeiro, ficaram no Rio de Janeiro. São grandes centros, então a capitais acaba acolhendo mais. Você tem que começar a oportunizar, seja com salário, seja com alguma estrutura física, de atrativos para que esses médicos possam vir prestar o serviço nos seus municípios. Cada vez que você vai... Você teve uma esposa prefeita, você sabe o que eu estou dizendo. Como você tinha que buscar fora médicos para poder atender as demandas. E aí, então, e aí quando você... ter essa atenção. Quando você faz essa referência, é porque eu tive em casa essa referência. Eu sei. Entendeu? E é muito difícil quando você está na gestão. Sim. Quando você está fora da gestão, fica tudo um pouco mais fácil. E por no exemplo, papel, tudo, né? Não, e eu aqui no microfone fica mais fácil ainda. Claro. E eu tenho consciência disso. Exato. Mas só que eu tenho uma experiência dentro de casa, que teve na gestão, e sei quantas vezes ficou até altas horas ligando para médico, venha para cá, eu lhe pago tanto, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa é muito difícil. E aí eu vejo muitas vezes o discurso na rua, do papel, não, porque eu vou fazer, eu vou resolver, mas eu sei que é mais difícil. Mas quando o candidato, eu não estou falando de você especialmente, do candidato de modo geral, vende a ideia de que vai fazer, a população, grande parte da população compra essa ideia de que vai realmente fazer. Mas quando chega e senta na cadeira, você tem realmente mais um pouco de dificuldade. Você pode ter a vontade de fazer, pode ter o desejo de fazer, mas às vezes não consegue fazer, porque você não tem a ponta do outro lado que atenda aquele seu pedido. Você tem que gerar atrativos para que isso aconteça. Né? É isso, você tem que gerar. E isso aí vai ter que ser caso a caso. O que falta mais? Falta o urologista? Qual é o caso que a gente vai conseguir trazer o urologista? É porque no caso caso a caso, vida, não vai ter jeito. Quando apresentam esse problema aqui da falta, é justamente porque eles não querem ser tabelados, né, pelo SUS. É isso. Não é isso? É isso. É o que já foi abordado aqui. Tem consultas que... a consulta particular, ele faz uma, paga 3, 4 por causa do valor. Então, muito provavelmente, para resolver esse tipo de problema,
vai ter que ser em questão de grana. Mas em questão de soltar o dinheiro mesmo para eles. Mas entende que é caso a caso? É. Não vai ter jeito. Você tem que estar sentado na cadeira para tentar resolver. Agora, tem que ter um prefeito com predisposição. Um prefeito que senta e me fala assim, eu preciso resolver. Qual a forma que eu vou fazer? Estudar o melhor cenário. E por isso que eu digo, cada especialidade vai ter que ser estudado caso a caso. Não vai ter jeito. Eu conheço municípios que, e você sabe do que eu estou dizendo, que médico teria que ter um concurso lá de R$3.500 por mês e ele oferecia R$10.000 para poder fazer o atendimento e não tinha médico disponível. É isso? Eu sei disso. Pronto, você sabe do que eu estou falando. Mas como é que você, fora do processo, você não vai tentar? Você tem que ser, eu já sei que tem que fazer isso. Eu já sei que vai ter que priorizar a parte de infraestrutura para o médico atender, porque ele também não quer chegar. Depois de toda a parte salarial, ele ainda não quer atender em qualquer lugar. O posto de saúde tem que estar muito bem estruturado. Ainda tem as demandas físicas. Mas cada caso será um caso. Nós temos que ter o compromisso. O que eu me comprometo com a população de Ilhéus, e é fácil, tenho que ter o compromisso de sentar na mesa e buscar a solução. Custe o que custar. O que não pode é a população ficar sem as demandas atendidas. O que a gente está falando de urologia, o mesmo problema está na dermatologia e na pediatria. Então, claro que outras especialidades você tem uma quantidade maior de profissionais, então você não tem tantos esses problemas. Mas nesses três, realmente, tem uma demanda muito grande com poucos profissionais para fazer esse atendimento. É só você olhar também que nacionalmente as residências que são feitas, as especializações que são feitas, é cada vez menor o número para essas especializações. Sim. As pessoas, os médicos estão buscando outras especializações, né? Que abriu tanto, mas cada um tem suas preferências. E já é nacionalmente isso. Geriatria também é um processo que as pessoas já não estudam tanto mais para isso. Então, assim, cada vez mais a demanda aumentando, o país ficando mais velho, né? A população mais velha, por exemplo, e você não tem a quantidade de geriatras para isso. Então, você vai ter que mexer ou no bolso, ou na infraestrutura, ou até em tudo. Mas você vai ter que buscar os poucos que tem, preferem atender nos seus consultórios, porque você tem consulta de 500, 600, 700 reais. E a demanda existe. E a demanda existe. Exatamente, existe. Diga, sobre esse assunto ainda, a gente tem uma mensagem aqui de Edeusuíta. Oi, Edeusuíta. Fala, querida. Bom dia, Vila Nova. Bom dia, Aline. Bom dia, candidato Valderico. Nessa questão de falta de médicos, o senhor tem notícia de como está a questão do mais médicos, que o governo federal estava aí com um plano de fazer o revalida de todos os médicos que se formaram fora do Brasil, que quisesse vir trabalhar no Brasil, e se os médicos brasileiros não quisessem vir, ia abrir contratação para os médicos estrangeiros. O senhor tem notícia de como está esse plano? Não poderia vir para o interior esses médicos dos revalidas? Bom dia. Valeu, querida. Muito obrigado. Na verdade, esse projeto já tem anos que acontece. E a gente sabe que depende muito do governo federal, né, da construção desse processo. Tanto é que teve aqueles médicos de Cuba que estavam aqui no Brasil, tem muitos que estão ainda. Tal. E a gente precisa realmente aguardar Brasília resolver como é que fica essa questão da convalidação, né? Esse é um primeiro passo que eles fazem, mas o Mais Médico é atual até hoje. As pessoas, minha esposa inclusive trabalhou no Mais Médico, ela conseguiu na época no Rio de Janeiro trabalhar nisso e conseguiu transferência para Ilhéus na época. Ela atendia no posto da Conquista, depois atendeu no posto do Ilhéus 2, né? E um projeto federal que reloca os médicos dentro da Secretaria de Saúde municipais, levando atendimento, né, para a população. Então, a gente tem que buscar cada vez mais, teoricamente, esse convênio, essa possibilidade de trazer esses médicos, que é uma forma de salarial, né, que se pega, principalmente os mais novos, quando entram quando saem da faculdade, exatamente, eles já caem logo para esse processo, que é como se fosse uma garantia. Até entrar numa residência ou até pegar a sua especialização e decidir. Aí pede para sair muitos do processo. pedem para sair. A maioria. Que eu tenho conhecimento disso aí. Eu conheço de uma turma de 60 no Rio de Janeiro formado. O maior problema, na verdade, a gente vê na questão da especialidade. É verdade. Né? É isso. Aí você tem 2 convocações. Pronto. Aí você tem aí, exatamente, né?
Educação infantil. E olha que nós levamos um tempinho só para falar de saúde. A gente levaria mais Não, o programa triplo inteiro. de tempo. O programa inteiro. Só para saúde, ainda imagina mais só. Que é mais crítico, né? Exatamente, uma das coisas mais críticas que tem no país inteiro aí, então... Foi entrar na reestruturação do SAMU, meu Deus do céu. Se for entrar nos atendimentos olha que o SAMU, básicos que são feitos no Hospital Costa do Cacau, por exemplo, que é de média e alta complexidade, então quanto que o hospital se infla com esse processo, né? Fica cheio com essas demandas que vão chegando lá por falta de atendimento básicos. E as demandas, como eu disse no começo, os pacientes precisam ser atendidos, precisam de suas soluções. Seu filho está com febre, ele está com febre agora, ele não está com febre daqui a 3, 4 dias. Você que é candidato a prefeito de Ilhéus, e aí quando você toca na questão do Costa do Cacau, e aproveita e toca também aqui na questão do materno infantil, caso os prefeitos, os candidatos que estão hoje disputando e aqueles que venham ganhar a eleição não trabalhem essa questão da atenção básica, nós vamos ter aqui o Costa do Cacau ultralotado, caos, entendeu? E aí não é só Ilhéus. É Ilhéus e todas as cidades do entorno fazendo um trabalho para resolver essa questão da atenção básica. São 88 municípios. 86, parece. 86 me parece que quando o governo do estado colocou o Hospital Costa do Cacau e o materno infantil aqui, o município falou, pronto, está resolvido o problema de saúde. Então eu não preciso mais cuidar com tanta eficácia. E foi isso que aconteceu. Não deu atenção à atenção básica, os hospitais superlotados e as pessoas precisando de atendimento. Então, a gente sabe que tem que ter um compromisso do prefeito de dar condições de trabalho para os agentes municipais de saúde, sabe? Tem que dar uma estrutura física das UBSs para poder as pessoas terem seus atendimentos, terem suas demandas atendidas. Mas se a gente for começar a falar, vai passar do problema. Você fala de reestruturação, você pretende jogar embaixo, construir do zero algumas unidades? Olha, Vila, tem unidades que são em prédios alugados, com tantas oportunidades que o município tem. Não, esse daí é só entregar, nesse caso. Exatamente. E você, quando se fala de reestruturação, aquele que é do município, que tem vários aí que um mês troca o telhado, outro mês tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você pretende jogar embaixo, passar o trator? Eu gosto muito de trator. Eu gosto de trator. Eu acho mais barato. Eu sou fã de trator. Eu acho mais barato. Porque quando você vai reformar, a reforma custa caro. Reforma custa caro. Você paga para quebrar e paga para fazer de novo. Paga para tirar o entulho. O piso, é caro. O piso hoje, um pedreiro cobra o mesmo valor de aplicar, ele cobra para remover. É isso. É porque quando eu falo de trator, é muito mais prático. Você joga embaixo e constrói do zero. É mais barato isso. Exatamente. Você pretende fazer isso? Nosso governo tem um compromisso de fazer uma auditoria, primeiro, nos prédios, nos patrimônios públicos. A gente precisa entender o que cada um precisa. A engenharia precisa tomar conta desse processo. Agora, onde a gente puder fazer uma limpa ali, eu também estou contigo. A gente precisa refazer, reestruturar. E o trator também é uma coisa que me agrada. Né? Perfeitamente. Eu falar de educação infantil. O que é que você pensa de educação infantil? Eu já vou lhe fazer a pergunta fácil, assim, educação infantil, para você desenvolver, porque posteriormente eu vou para o seu plano de governo. Vai lá. Não é casca de banana isso não, eu tô só... porque eu preciso entender o que o candidato está pensando. Quem vem para Vila Nova tem que estar preparado para qualquer tipo de pergunta, porque a gente sabe... Mas é o que eu recebo dos meus amigos, né? Também. Não, claro. O também é ótimo. Mas a gente... Não é maravilhoso, Neto? Então, mas a gente sabe da preciosidade que a gente precisa cuidar da educação. Né? A gente tem que tratar isso com muita seriedade. A educação, ela precisa realmente melhorar. Ilhéus está num índice na casa dos 3, né, do IDEB, que é um índice horrível, um dos piores municípios do estado, né? A Bahia é muito fraca, inclusive, nesse processo educacional. E a gente precisa realmente ter uma seriedade. As pessoas... parece clichê o que eu vou falar, porque a gente acabou de falar de reestruturação na parte de saúde, e é exatamente o que a gente encontra também na parte pública, né? A gente vê escolas que precisam realmente de uma estrutura muito melhor. Eu uso como exemplo, tá? Para não falar que minha referência só é Salvador, que é a capital, não. Eu uso Una, aqui do nosso lado, eu uso Buerarema, eu uso Itajuípe, são cidades com partidos distintos, até para não estar falando que eu estou falando da parte partidária e não tem nada a ver. Eu estou falando de modelo que deram certo, que estão dando certo, e precisa realmente... Que é o correto, né? Que é o correto. A gente inclusive falou aqui, Vila falou isso,
que o candidato que for eleito, ele pode dar uma lida nos outros planos de governo para justamente filtrar isso e ver o que é bom, porque Aqueles tem que foram muito eleitos, é verdade. porque tem material bom ali, que tem proposta boa, que você, como eleito, você pode não ter colocado no seu plano, mas você pode pegar dali. Pode aproveitar. Independentemente de partido. Eu não quero ser pai da criança. Eu quero pegar as melhores soluções e colocar em práticas. É, Por que deu certo no outro lugar? Por que a gente não pode adaptar e fazer acontecer aqui? Entende? Em todas as áreas você tem que buscar esses exemplos. O que já deu certo, governo? Me incomoda muito, Vila Nova é o prefeito. Aí Vila Nova fez uma ação específica qualquer. Eu não vou nem colocar, mas vamos lá. Na cultura, Vila Nova fez um momento cultural que deu muito certo. Aquilo ali foi colocou no calendário da cidade e a gente consegue oportunizar que os artistas locais, a parte cultural, ser valorizado, o turismo, pronto. Não, aí depois eu ganho, eu tiro o que Vila Nova fez, porque Vila Nova que fez. Você entende? Nós temos que parar com essas práticas na nossa cidade. Nós temos que usar os exemplos que já deram certo durante esses anos todos e potencializar. Por exemplo, eu vou voltar para a escola, mas foi o projeto do Viva o Morro 2.0. Foi uma coisa que deu certo de valorização dos morros, encostas, escadarias, reestruturar os morros para quem realmente precisa. E aí, em cima disso, a gente não tem por que não utilizar desse projeto uma reestruturação, uma modernização e fazer acontecer. Isso voltando para a escola, agora é o que eu entendo. Eu não consigo enxergar, falta como é que você vai chegando no final do ano letivo, você não vê as licitações sendo feitas, você não vê de reforma de prédios, eu estou dizendo, você não vê as demandas, aí acontece o que vem acontecendo ao longo do tempo. Quando tem as voltas aulas, que precisa ser cumpridos 200 dias, né, letivos para os alunos, então a gente sabe que começa a reforma no dia que volta às aulas. Isso foi uma prática que aconteceu. Eu não estou aqui falando de A, nem de B, nem de C. Estou falando do que tem acontecido na nossa cidade. Alunos precisando participar de rodízio de aula, porque não tem estrutura física para atender. Então, aí tem a parte de merenda escolar, que você precisa reestruturar muito mais. A gente sabe, por exemplo, das creches. A gente faz um contato direto que a gente vem fazendo com a população, e a gente vê, né, a necessidade que temos que ter. Por exemplo, no Teotônio Vilela, nós precisamos ter 3 creches, inclusive, para oportunizar as mães de entrar no mercado de trabalho. Né? Creches que possam ter em tempo integral, para a criança poder ser atendida e a mãe ser oportunizada de voltar, ou o pai, né, voltar a ter a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem que ter um plano muito definido, né? Umas ações... Você não tem esse plano ou tem já? Não, temos. Você tem o plano? Temos. Vamos lá, Teotônio Vilela, você falou, focado Teotônio Vilela, você falou pelo menos 3 creches. Não vejo como que modelo de creche você pensa para o Teotônio Vilela especialmente? Porque quando você fala do Teotônio Vilela, eu já imagino aqui também Nossa Senhora da Vitória, que tem algo muito parecido. Claro. Em termos de população. E aí, na minha cabeça, eu já vou copiar isso para o Nossa Senhora da Vitória também. Escalonar, né? Pronto, escalonar isso. Isso o que é que você pensa para o Teotônio Vilela? 3 creches. Quais os modelos de creche para o Teotônio Vilela? A gente consegue enxergar no Teotônio Vilela, né, modelos de creche em tempo integral, que as mães possam colocar, e lá você ter um bom serviço de não só no ensino, mas principalmente também na alimentação. Muitas dessas crianças, viu Vila, a alimentação é a única que tem no dia, né? Principalmente nos distritos interiores. Você vai, crianças que precisam ter uma atenção especial, né? Você não pode fazer qualquer tipo de merenda escolar, você não pode colocar biscoito com kisuke, por exemplo. Não é só isso que as pessoas precisam ter, um balanceamento. Então a gente tem que estruturar, né, esses modelos de creches. A gente trazer Salvador, inclusive, fez uma muito bonita, que eu vi na demanda, e tenho visto com Vinícius, né? Eu até estive em campo com ele lá, eu esqueci o nome do bairro que ele me levou. Eu vou pegar essa foto e vou te mandar para você ver. Onde ele colocou, inclusive, ar-condicionados na estrutura física do colégio, dando qualidade de vida. Você está falando do prefeito de Boirarema, Vinícius. Entendi, certo. Vinícius fez isso muito bem. Inclusive, os distritos dele têm ar-condicionado na sala de aula. Os distritos. Então, assim, a gente precisa de estruturas físicas, né, pertinentes, estruturas físicas modernas, para que a gente possa dar qualidade de vida e qualidade de ensino, tanto para quem está trabalhando, que a gente tem que ter uma valorização do profissional, e isso é muito... E a valorização do profissional não é só dinheiro, tá, Vila? As professoras, por exemplo, que me encontram,
Claro que todo mundo quer receber mais, todo mundo sabe da necessidade, né? Que precisa, o caixa está melhor, mas sabe que também da estrutura física do processo para poder implementar, né, a parte educacional tem que ser muito bem estruturada. E a gente vai fazer esse modelo acontecer. Fazer essas creches, eu acredito que dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer, isso é fato. Não tenho condição, não tenho dúvida disso. Agora, como é que você vai fazer para manter essas creches? Essa grana vem de onde? Será que você vai falar dos 25%? 25% não dá. Quando você coloca, Vila, que os orçamentos, né, os limites que precisam ser colocados mínimos, né, os 15% na saúde, os 25% na educação, isso são números que já são nacionais, são leis e precisam ser cumpridas. Porém, a gente sabe que vai precisar de uma reestruturação. E aí cada governo tem o seu perfil de prioridade. A gente tem governo que vai priorizar saúde, tem governo que vai priorizar educação, tem governo que vai priorizar festas. Assim, cada governo tem sua identidade. Eu imagino que e tenho visto isso cada vez mais lúcido, né? Estou mais lúcido em cada vez que rodo mais vejo. Ilhéus tem que passar por uma reformulação geral. A pergunta que eu sempre faço nas pessoas é: qual é o setor que funciona bem na Ilhéus hoje? Essa é uma pergunta que nós temos que falar. Porque, Júnior, vai ser o foco em quê? Vai ser na saúde? Não, a gente tem que dar um foco na saúde e na educação, porque eu acho que é o que afeta as pessoas de cara, né? Você tem um filho na escola matriculado, você tem sua demanda com boa estrutura física, você tem uma saúde bem atendida. Então, essas coisas eu acho que já são emergenciais. A gente precisa dar esses resultados, esse resultado principalmente na saúde, nos 100 primeiros dias. A escola, a gente precisa reestruturar, porque é a qualidade de vida, é a estruturação de uma vida das pessoas. Ponto. Mas quando você para analisar, você vê o que tem funcionado certo na Ilhéus. Eu pergunto a você, ouvinte que está nos ouvindo, é o turismo que funciona bem na cidade? É a parte industrial que funciona bem na cidade? Eu quero voltar à questão da creche aqui. Eu procuro um exemplo e não vejo, entende? Eu quero voltar à questão da creche. Pois não. Construir você vai, dá para fazer, o município tem condição de fazer isso se priorizar. A questão da manutenção, porque é uma coisa permanente, é algo um pouco mais difícil, porque você tem que ter recursos diários, cada mês você tem que ter recurso mensal para colocar lá dentro. A pergunta, eu volto a perguntar, de que maneira essa grana ela vai sair de Cortando onde? Os gastos, amigo. Mas você já sabe onde você vai cortar o gasto? Você fala, olha, eu tenho aqui na administração, eu tenho um gasto de tantos milhões, eu vou cortar tantos milhões, e esses tantos milhões eu vou colocar em... Você já tem esse estudo? Exatamente. A gente conversou muito sobre planejamento financeiro, né? O professor Joabes tem me ajudado bastante nesse processo e a gente tem visto que dá para se enxugar a máquina pública, inclusive com secretarias, né? Você fazer um processo de enxugar para poder você ter uma sobra. Enxugar em quanto, Júnior? Enxugar em quanto? Tem que ter esses números, né? É necessário que tenha. Não, claro, tem a previsão, inclusive, para o ano que vem, a gente já está olhando isso, né? Dos limites de gasto e inclusive das receitas próprias. Já tem um acréscimo previsto nas receitas próprias para que a gente possa ter até 30% a mais. Já está previsto isso aqui, já não está no orçamento, não sou eu que estou inventando, não. Sim. Porque, na verdade, o ano que vem, só para você, ouvinte que está nos ouvindo, o prefeito que entrar... Você vai trabalhar com orçamento... Pronto, quem deixa o orçamento é o prefeito atual. Que está saindo. Pronto, então não tem como a gente mexer no processo do ano que vem, né? Vai gastar como? Não, eu tenho que seguir o que o prefeito atual está fazendo, porque é assim que funciona a legislação. A gente tem que cumprir isso. Eu só consigo mexer no meu orçamento para 2026. As minhas prioridades que você fala, mexer como? Eu vou ter que trabalhar em cima do que o prefeito atual está fazendo. A gente vai ter que tentar reestruturar isso para que 2026 a gente consiga atuar da forma que nós entendemos que seja o ideal. É assim que funciona o processo. Mas as pessoas também nem sabem disso, né? Muita gente não sabe. Pensa que o prefeito entra no dia 1º, no dia 2 ele tem a caneta, ele pode fazer o que ele quiser. E não é. Mas a campanha, lamentavelmente, a turma joga isso, né? No primeiro dia de governo vai ser tal ato. 100 primeiros dias. Então a população acaba comprando isso como verdade. Não, mas eu não estou aqui para ludibriar as pessoas. Eu estou aqui dizendo o que a gente tem que fazer em cima do orçamento previsto pelo prefeito atual. Ponto. Isso não estou falando do prefeito A, B ou C, eu repito. Isso é da forma que funciona a política no Brasil, a legislação. Né? Então a gente tem que ter o compromisso de, dentro do planejamento, priorizar o que a gente entende. Por exemplo, nós entendemos que precisam ser feitas as creches. Nós temos que diminuir os gastos para o futuro para poder sobrar o dinheiro da suplementação mensal.
que a gente precisa efetivar. E aí, meu amigo, nós temos que tratar CALC para poder buscar recursos federais, nós temos que fazer o que tiver que ser feito. E nós sabemos que teremos muito trabalho, por sinal, né? Porque a gente sabe que um CALC, você teve aqui com o professor Jabes Ribeiro, você viu, 8 a 10 meses no mínimo para poder limpar um CALC. Então, nós estamos aqui há quase 8 anos de governo e nós não temos o CALC. A gente não consegue buscar qualquer recurso que a gente queira e tem disponibilidade de recursos. É só ter bom projeto para acontecer. Mas Ilhéus está limitado porque na gestão atual não conseguiu essa liberação. Então, a gente tem hoje muita influência, inclusive, com deputados muito fortes, você sabe aí, ó, Elmar Nascimento, por exemplo, agora pode ser o terceiro homem mais poderoso em Brasília. Da República. Né? Então tá bem encaminhado para isso, você é um cara atual, então a gente é do nosso partido, a gente tem total acesso, tem total liberdade de construir isso, então buscar esses recursos. Agora, a gente tem que arrumar casa. Eu digo, no meu marketing não gosta nem que eu falo muito disso não, mas eu sempre pontuo, meu irmão, que a gente precisa ter zeladoria. As coisas de Ilhéus básicas têm que funcionar, a gente tem que zelar do que nós temos para buscar maiores condições de trabalho. Se não der para poder, no orçamento, sustentar 3 creches agora no Vilela, faça uma, faça 2 depois, a gente precisa ir. Mas aí você tem que dizer quanto vai fazer. Imagina só, se não der para fazer 3. A minha meta são fazer 3. Porque se vai ter 3 creches no Vilela, vamos imaginar que o Nossa Senhora da Vitória vai ter que ter 2. Vamos imaginar que no Nelson Costa vai ter que ter 1. Vamos imaginar que no Iguape, aquela região da Barra, vai ter que ter mais 1. Então, se a gente fizer uma conta, vai dar pelo menos umas 10 creches rapidamente. Pronto. E como é que você banca isso? Você sonha em ter uma casa duplex, né, com 2 andares e tudo. Se você não tem condições de fazer, você planeja o projeto, você faz o seu orçamento e vai fazendo na medida possível. O que a gente tem que ter entendimento não dá para, eu só vou fazer se fizer 3. Não, eu quero meu planejamento dentro do Teotônio Vilela fazer as 3. E no primeiro ano, se eu puder fazer a primeira, eu faço. E vou lutar para isso. Vou buscar, inclusive, emendas que serem buscadas para que isso seja fortalecido. Agora, não dá para fazer de conta. Por exemplo, a gente volta para a central de abastecimento. Nunca ninguém fez porque tem orçamento gigantesco. Amigo, fatia. O nosso plano de governo está aí. Fatiar o processo da central de abastecimento e ir fazendo por parte. A gente precisa fazer isso acontecer. A gente tem que parar do que eu só posso fazer se eu for fazer o projeto total. Não. Ilhéus precisa de tudo hoje. Então a gente tem que fazer, só dá para fazer um primeiro passo, eu faço o primeiro passo. No Teotônio Vilela, eu tenho um compromisso de fazer 3 creches. Esse é um compromisso que eu tenho. Vou priorizar? Vou fazer as 3. Agora, no primeiro ano, se eu puder fazer só a primeira, por causa dos orçamentos do município, vou fazer a primeira. Segunda, no terceiro, segundo, terceiro ano. Vamos construindo um futuro melhor. E os outros bairros? Quando eu falo de Vilela, eu estou usando como exemplo. Eu falei que precisa escalonar e trazer para cada bairro de acordo com o seu percentual de população. Então, esse estudo a gente tem em percentual o que representa cada bairro e buscar as localidades. Agora, não dá para fazer isso, não dá para ter se não tem uma auditoria. As pessoas que estão no governo não sabem realmente quantos prédios você passa públicos aqui que são fala que isso aqui é um prédio do município, está abandonado, está jogado e tem um em frente alugado, né? E a gente precisa reestruturar, fazer uma auditoria para saber o que o município tem. Hoje nós precisamos fazer um levantamento, do que o município tem. E isso a gente tem que estar na gestão. Você sabe que não é de fora, a gente não consegue fazer isso, entende? Ainda no seu plano de governo, né, no eixo educação, você fala de escolas de tempo integral. Uhum. Essas escolas de tempo integral no seu governo, são todas as escolas, são algumas escolas, porque as creches serão de tempo integral. Sim. Ótimo, perfeito. E as demais escolas? Não. Hoje o orçamento que nós temos no município não dá para fazer todos os colégios, todas as escolas em tempo integral. Nós vamos ter que priorizar. Mas você não detalha isso no seu plano de governo. Está detalhando agora aqui pra gente. Exatamente. Mas aí estou aqui explicando a você. Não tem como fazer todos os colégios em tempo integral. A gente tem que buscar sempre a referência do tempo integral por entender que é o melhor formato. E vamos ter que fazer passo a passo, construir um futuro melhor. Na verdade, eu tenho um plano de governo, Vila, que eu visualizo Ilhéus nos próximos 10 anos. Eu gostaria que todos os prefeitos que entrassem, né, ou tivessem em atuação... Ou pelo menos nos próximos 8, né? Não, exatamente. É o que eu imagino. Porque é o seguinte, eu quero um projeto para Ilhéus por Ilhéus, não um projeto de Valderico Júnior, não um projeto de Vila Nova. Nós temos que pensar, por exemplo, o Ilhéus 500 anos. A gente tem que olhar o que a gente quer, como é que a gente vê a cidade para os 500 anos. E o meu sonho é que nos 500 anos todos os colégios possam estar em tempo integral, sabe? Todas as creches todos os bairros possam ter creches com demandas suficientes,
né, para poder atender a população, que todas as unidades básicas de saúde possam dar o atendimento. Esse é o sonho. E se a gente não pensar grande, não vai adiantar. Nós temos que ter a referência para onde nós queremos chegar. Então, esse é o nosso passo. O meu plano é, sim, dentro do Vilela fazer 3? Sim. Mas se eu puder só fazer uma no primeiro, eu vou fazer o que não dá, é para ficar fazendo de conta. Não, só no discurso. Não, nós vamos priorizar bairro por bairro, de acordo com a sua população, para que a demanda seja atendida. As escolas no tempo integral não é uma prioridade agora, no primeiro ano de governo? Não, não é. As creches hoje, para mim, ela precisa ser mais imediata do que a escola em tempo integral. Mas é uma prioridade, tem que estar no radar da gente, e a gente tem que buscar formatos, buscar orçamentos, buscar projeções para fazer isso acontecer no município de Ilhéus. Ainda no eixo educação infantil, no seu plano de governo, você fala de valorização dos profissionais da educação. Mais cedo você falou que a valorização não é só o aumento do salário. O que é que você pensa sobre valorização da educação, dos profissionais da educação? Pronto, eu quero... Dos profissionais é um termo que eu coloquei, porque quando se fala de educação, fala sempre de professor somente, não é? E não são só professores. A gente tem que ter desde a merendeira... O plano é amplo, ele fala de valorização dos profissionais da educação. É por isso que eu tô... Nesse caso aqui. Isso, é por isso que eu fiz questão de colocar na parte bem ampla nesse processo, porque... Para que a escola aconteça, para que a situação da educação aconteça, são muitas pessoas envolvidas, né? Cada um é um braço que vai fazendo essa roda girar, né? Então a gente precisa ter uma seriedade, precisa ter, de fato, uma atenção especial às merendeiras, desde o vigia, dos seguranças, né? Dos guardas municipais que estão dentro do processo das escolas. Então a gente precisa ter a professora, das auxiliares, nós temos que ter lá o co-ensino inserido dentro do processo, agora que se fala tanto, né? Eu vejo muito autistas hoje na rua, cada vez maior o número. Eu ia questionar isso sobre as crianças atípicas, né? Sobre as famílias atípicas de um modo geral. Aí quando você fala sobre a valorização, se isso inclui no caso de capacitação ou até mesmo de um aumento de efetivo de profissionais para atender determinadas salas, né? Para atender esse público também, porque a gente sabe que merece uma atenção especial, entendeu? O co-ensino, eu vejo que tem que ser tratado com muita seriedade esse assunto, porque, olha, o que eu tenho visto de crianças autistas, realmente a população não sabe das demandas, né? Não sabe de fato a quantidade de demandas que tem. Eu tenho realmente visto mães guerreiras, que abdicam inclusive de sua vida muitas vezes. Exatamente. Né? Eu tive agora no Vilela com Kelly, ela fez uma entrevista com a gente no Teotônio Vilela, uma coisa assim. Ela me convidou para ir na casa dela, sabe? E ela abdicou da vida dela por causa do filho. E você vê que o menino é bem tratado e tem um grau 3, né? Então, assim, é um nível muito alto e precisa realmente de uma atenção especial. E a gente precisa inserir... Um processo de inclusão. Inclusão total, não tem jeito. Então, eu estou muito, muito sensível a isso, porque cada vez mais que a gente roda, a gente vê essa necessidade. Mas aí você pensa de que forma resolver essa situação? Até treinamento, capacitação, a gente precisa... Afetivo, também, aumentar também a quantidade de profissionais? A gente precisa tratar isso com seriedade. A gente precisa, primeiro, capacitar os profissionais que nós temos, né? Porque é uma coisa que está cada vez mais forte e os profissionais têm que estar aptos para poder lidar com essas demandas. Inclusive, para treinar os alunos, né, que não são autistas, né, para poder receber esse aluno na sala, porque muda um comportamento geral numa sala de aula. Então a gente precisa ter uma capacitação, tanto para quem recebe o aluno, mas inclusive para poder a turma receber, né, essa inclusão dentro do processo do seu dia a dia. Não é fácil, viu? Eu tenho visto cada vez mais essas demandas e precisa realmente de uma atenção especial. Eu fico muito sensibilizado com esse processo, porque eu sou pai de 2 meninas, graças a Deus as minhas meninas não tiveram nenhuma situação de saúde que pudesse, né, não tem autismo, não tem nada que
que pudesse afetar nessa qualidade de vida, mas a gente fica muito mais sensível quando a gente tem filho e vê os pais passando isso com os seus, né? A gente sabe dessas demandas aí que precisam ser analisadas e nós priorizaremos essa participação. Olha, tem um áudio no meu celular de uma mãe pedindo, pelo amor de Deus, porque ela quer o filho dela na escola, ela quer poder dar uma qualidade melhor para seu filho. E não consegue levar porque não tem um professor auxiliar, não tem, sabe, essa participação do coensino. Então, isso é uma atenção que a gente tem que dar com muita seriedade, muita transparência. Já tem várias prefeituras. Eu vi, acho que foi interior de São Paulo, foi Espírito Santo, meu Deus. Uma cidade que trata isso com muita seriedade. O prefeito de Recife, João Campos, ele tem um irmão com necessidades especiais e entregou isso agora no seu primeiro ano de gestão. No seu primeiro mandato, ele entregou isso para a população, sabe? Esse assunto é bastante importante, Valderico, porque no sentido assim, ó, quando você tem, por exemplo, uma mãe atípica, que muitas vezes é uma mãe solo, e ela cuida da criança. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ela é mãe solo, isso. Ela não tem emprego, ela já está fora do mercado há muito tempo, porque aquela criança muitas vezes tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, e ela está em casa com essa criança, dependendo de ajuda, de campanhas, não, de arrecadações. Eu falo assim, até do governo federal, tudo isso, ela está dentro de casa ali sem poder trabalhar. E até a inserção dela no mercado de trabalho, a reinserção dela no mercado de trabalho é complicada. Ela não consegue trabalhar. Então, quando você trata desse assunto, você que eu digo, claro, o candidato trata desse assunto, você não trata apenas a inclusão na escola. É exatamente, é a vida. É aquela mãe também, é toda uma estrutura familiar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando você fala, já que você tocou nesse assunto de coensino, o que você pretende em relação? É apenas a parte da escola ou você também pretende algum programa voltado a essas famílias? Não. A essa mãe, por exemplo, de reinserção dela no mercado de trabalho, por exemplo? Com certeza, a gente tem que tratar, um assunto familiar. Isso aí não é só simplesmente o aluno, né? Eu acredito, quando eu falo do coensino, que é o primeiro passo para poder... olha, essa Kelly, por exemplo, só para você ter ideia, ela tem o filho com nível 3, tá certo? De autismo. E quando ele dorme, que seria um momento que ela me disse, Valderico, quando ele ia dormir, era um momento que eu tinha para mim, de me olhar no espelho, inclusive, e refletir a minha vida. Ela hoje não está tendo isso, porque ele tem problema de amígdalas agora, que está entupindo, e ele não consegue respirar. Então, ela está agora, de manhã, de dia, com ele, nas necessidades que ele tem, com o autismo nível 3 dele, e à noite preocupada se ele está respirando ou não. Então essa mãe, ela precisa de uma atenção especial dobrada, porque não é só o filho, é ela que está deixando de viver. Ela não consegue emprego porque não tem como trabalhar, não tem com quem deixar filho. Ela é mãe solo. Ela mora hoje numa casa emprestada, que parece agora que já querem... Eu vi a vizinha contando que o dono já quer pedir a casa de volta. E, claro, é uma casa de uma pessoa, né? Então, assim, essa mãe precisa de uma atenção especial. Isso é um caso. E para resolver o problema das Kellys, porque você tem essa Kelly, tem várias outras Kellys. Você está usando como exemplo. É isso que eu estou falando, como é grande, né? Como é grande. Então, tipo assim, não é apenas Kelly, tem muitas Kellys. É a importância, primeiro, do coensino nas escolas, porque nas creches. O problema da Kelly, a gente sabe. Integral. E resolver o problema da Kelly? Pronto, é imediato. Você conseguir inserir ela no mercado de trabalho, para isso vai ter que ter uma reestruturação da parte de ensino, das creches, da parte de ensino escolar. A gente precisa colocar essa efetivação desse aluno, desses professores capacitados para receber, para que ela possa ter a possibilidade de ter a volta. Inclusive, viu, acompanhamento de uma mãe dessa, psicologicamente, toda uma estrutura, porque não é simplesmente agora botar a criança no colégio e ela volta apta para estar inserida no mercado de trabalho. Pelo contrário. Exatamente. É por todo isso um processo social. Por isso eu coloquei essa questão, entendeu? Todo um processo social, Vila. Isso não é uma demanda que você bota o dedo hoje e você resolve amanhã. A gente precisa realmente efetivar uma parte social de assistência. Assistência não é simplesmente de cesta básica, essas coisas, não é isso. É uma assistência psicológica, um acompanhamento diário, para que possa ter uma evolução da família, uma evolução da criança na escola, uma evolução da mãe na sua vida pessoal e voltar a ser inserida no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem que fazer todo esse acompanhamento para que isso seja da melhor forma possível,
e impactar o mais forte possível na vida dela, para ela poder voltar a ser inserida no mercado de trabalho também. Falando da Kelly, você citou Kelly, não sei quem é, mas imagino que é uma referência, tá? Que seja uma referência. Isso. Igual Kelly, existem várias outras Kellys Tenho conhecido aqui na cidade. E quando a gente anda, a gente vê que as Kellys existem. E é fato. E que essa Kelly, que o senhor falou que é necessário que ela retorne para o mercado de trabalho, eu tenho convicção que ela não quer retornar para o mercado de trabalho. É muito difícil que ela queira. A Kelly me disse. Talvez ela queira, talvez essa Kelly queira, mas tem várias outras Kellys que não querem. Até porque a Kelly sabe que o filho dela tem problema de respiração, não consegue respirar. Ela não confia em outra pessoa, ela confia nela. O que é que ela precisa? Ela precisa de recursos para ela ficar em casa cuidando do filho dela. Ela não pode ter a preocupação com aluguel, ela não pode ter preocupação com alimentação, porque ela não vai confiar em outra pessoa. Ela precisa de auxílio para manter ela em casa cuidando do filho dela. Porque se ela chegar para trabalhar, ela não vai ter cabeça para trabalhar. Eu não estou falando dessa Kelly, eu estou falando das Kellys de modo geral, que tem essa situação. Porque nessa situação, quantos pais largam o trabalho, tá trabalhando, larga o trabalho para cuidar do seu filho? Porque não confia em outra pessoa. E é pertinente claro. Isso. Mas para isso é necessário que ela não se preocupe com o aluguel. Tem que ter o aluguel social para ela. A preocupação não pode ser, ela não pode ficar se preocupando com o mercado dela. Tem que ter assistência social para dar o mercado dessa mulher, assistência à saúde dessa mulher. Porque ela já tem um trabalho dela. Mas eu não estou descartando isso não, E o trabalho dela é o carinho, é o amor e o cuidado que ela vai ter com o filho dela. Mas eu não estou descartando isso não, Vila. Então não dá para ter um trabalho para essa mulher. É um projeto muito maior. A assistência social a uma família como toda... É porque nessa conversa você falou tudo, mas priorizou a questão do retorno dela para o trabalho. Eu isso também, mas no caso de Kelly... Mas eu estou falando exatamente da Kelly que me pediu isso. Eu tô falando... Mas tem várias Kellys. Mas nós estamos falando desse aqui, porque ela inclusive falou dessa mas você volta ao trabalho. Mas você é candidata a prefeita da cidade. Certo. A gente precisa pensar de forma ampla. Existem várias Kellys com o mesmo problema. Eu sei, e cada caso vai ser um caso, porque muda inclusive o nível de autismo das suas crianças, dos seus filhos. Então cada caso é um caso. São casos atípicos, são casos que precisam de personalizar cada atendimento. Tem mães, a Kelly, inclusive, ela quer voltar a ter uma vida. Ela sabe que se ela tiver uma oportunidade, por exemplo, de um tratamento de saúde do seu filho, com a questão com um otorrino, que possam cuidar dessa demanda do sono do filho dela, é uma coisa que ela precisa hoje disso, não é amanhã, ela precisa hoje. Ela está sobrevivendo com isso. Se ela tiver uma participação de inserir o filho dela num método de estudo, num método de ensino, você entende? Ela quer voltar para o mercado de trabalho. Na Kelly que eu estou referindo aqui, foi um pedido dela. Ela sonha em poder voltar a ter uma vida. Agora, existem projetos sociais, Minha Casa Minha Vida, que ela não se preocupar com aluguel. Você tem várias demandas que você precisa, e projetos que já estão estruturados para esse tipo de perfil, que precisam ser colocados em execução, Vila. O projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser prioritariamente para quem tem as necessidades. Esse é o objetivo do projeto. A gente sabe que de Minha Casa Minha Vida agora, por exemplo, que estão vindo agora, tem a parte do Iguape, que já se está em processo o próximo prefeito deve pegar esse Minha Casa Minha Vida do Iguape. Então, assim, a gente sabe que a gestão municipal tem que ter isso catalogado, tem que ter isso direitinho para poder fazer cada caso, porque cada caso é especial. Tem a mãe que sim, que precisa e quer estar perto e precisa literalmente estar do lado do seu filho. Mas tem a mãe que pode ter o filho inserido num sistema que ela consegue ter uma qualidade de vida melhor e voltar para o mercado de trabalho, porque na consciência dela, ela ainda se acha produtiva para isso. E de fato é. Se ela estiver bem, ok. Então, a gente não pode colocar... generalizado todos os processos. A gente sabe que todas as ruas da cidade, praticamente hoje, tem alguma coisa nesse aspecto, meu amigo. É assustador o que a gente vê. E a gente não vê política porque todos os lugares as demandas acabam sendo as mesmas. As mães não têm atenção, as mães vão no colégio e recebem porta fechada, diretoria nem recebe, porque não tem o que fazer com criança, você entende? Elas tentam matricular o filho e não conseguem. Eu estou dizendo de cada rua da cidade, de várias Kellys, como estamos falando.
E você está certo. Existem programas sociais que precisam sim ser contemplados. Essas mães precisam ser contempladas para poder favorecer a qualidade de vida dos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos discutir. Mas a Kelly específica que nós estamos pontuando é essa Kelly que eu estou falando. Que ela precisa tratar hoje do sono do seu filho, ingressar seu filho numa possibilidade de ter um ensino, certo? E voltar ao mercado de trabalho. Esse é um desejo dela. Então, como é que eu não analiso o desejo de uma mãe? Se vai acontecer ou se não vai, amigo, é uma outra possibilidade. A gente tem que tentar estruturar a vida dela para que isso ocorra. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Casos especiais como esse do Coensino, como esse dessa Kelly, nós vamos tratar pessoalmente cada caso. Vamos falar agora, eu queria tratar mais dessa questão, desses assuntos aqui, mas eu quero falar do Código Tributário. No seu governo, nós falamos aqui e eu dei uma olhada mais uma vez aqui. Você não fala do Código Tributário do seu governo, no seu plano de governo. Paulo Gane... Não tem uma linha que fale do plano de Código Tributário. Eu acho que Paulo Gane não viu o seu Código Tributário, ele não participou do seu plano de governo. Ele participou da construção disso aqui, não? Participou. Participou, Paulo? Mas puxou minha orelha. Mas puxou minha orelha porque quando a gente lançou no TRE, a gente até já discute isso internamente, né? E o plano de governo, ele precisava ter uma linha sobre isso, mas a gente pode realmente ter compromissos e não precisa simplesmente estar no papel. A gente tem que buscar a melhoria por entender as necessidades, e nós que somos do meio... Mas foi o quê? Foi um esquecimento? Foi uma falha do grupo? O que foi que aconteceu? Que não fala do Código Tributário no seu plano de governo? Na verdade, foi uma falha. Foi uma falha de não ter colocado isso no nosso plano. A gente tem que assumir isso, mas a gente entende que a gente tem que ter espelhamentos, né, e buscar resolver os problemas, as demandas. Dentro do nosso compromisso, quem está falando agora sou eu, é de sentar na mesa e os Paulo Ganes, né, do município de Ilhéus, que tem tanto... tem lutas, né, travadas em cima desse processo. Está inserido. A gente está falando de Paulo Gana, Júnior da Construforte, sim, Beto do Meira, uma quantidade grande de empresários. Olha a foto que reclamam da questão do Código Tributário daqui. Eles sabem que muitos empresários. Eles sabem que eu tenho um compromisso com eles. Tanto é que se você olhar as fotos dos nossos grupos, andando inclusive nas ruas com os companheiros, fizemos andada casa a casa aqui no empreendimento por empreendimento aqui na Avenida Itabuna, que eu tenho feito isso, viu, Vila? Rodando o comércio da cidade de Ilhéus inteiro, eu rodei todas as lojas do centro da cidade, rodei Teutônio Vilela essa semana, fiz toda a Avenida Itabuna, fiz Nossa Senhora da Vitória, todos os empreendimentos. Começamos pela parte empresarial, inclusive, né, porque a gente entende que os serviços é a maior demanda da cidade, que é mais oportunista, que mais emprega, né? É o comércio em si, então a gente valoriza isso muito bem feito. E se você olhar as fotos, estão lá Paulo Gana, estão Júnior da Construforte, são pessoas que compraram nossa ideia por entender que a gente tem sim prioridade para poder tratar essas demandas. O Código Tributário da cidade, ele precisa realmente ser visto, né? A gente precisa discutir sobre isso, e a gente tem feito muito isso. Paulo Gana tem muitos dados, tá? E tem feito... Eu estou com uma equipe técnica do nosso lado, viu, Vila? Só antes que você... Como vai fazer isso, que você adora perguntar dessa forma, mas eu tenho uma equipe tributária hoje que discute a ampliação, né, do cruzamento de dados, inclusive, porque poucos pagam e pagam muito, né, referente, tem outros que não são cobrados e acaba que fica pesado para quem paga. Ilhéus, por exemplo, o mesmo ramo entre Ilhéus e Itabuna, a mesma loja, mesmo Beto do Meira, que é um defensor, fato disso. A loja dele aqui tem uma loja que paga 10 vezes mais do que cobra em Itabuna. Então a gente tem que se rediscutir. A gente não pode ter aqui a falsidade. Político nenhum pode chegar aqui falando vou reduzir, sem no mínimo ter um estudo detalhado sobre isso. E a gente sabe das nossas necessidades sobre o assunto. Nós temos técnicos que estudam sobre isso. A gente precisa ter já agora, no processo de transição, com fé em Deus, que nós ganhando a eleição em 2024, no processo de transição, já está estudando como fazer isso da melhor forma possível. A gente já sabe o que tem que ser feito, né? Como? A gente sabe que tem que ampliar a arrecadação para que quem paga, pague menos.
né? E a gente precisa fazer com que a gente não pode perder o orçamento, você sabe que é lei e isso não pode ser feito. A gente tem que fazer um processo de compensação, ou seja, você amplia a escala, o orçamento se mantém e você consegue diminuir para quem paga o sozinho, né? Você sozinho paga muito menor do que quando você escalona isso, você consegue deixar a receita mesma e fazer isso dentro do processo da lei. Agora, é um trabalho detalhado, nós precisamos fazer uma auditoria em cima disso, cruzar dados, inclusive, de Embasa, Coelba, Prefeitura, para poder ter o mapeamento. O georreferenciamento já foi feito, inclusive, e a gente precisa colocar ele agora para ser atualizado, praticado, desculpa, não é atualizado, é praticado no município de Ilhéus, para que a gente possa ter as demandas atendidas e ter um comércio competitivo, um comércio que possa disputar não só com Itabuna, mas com a Bahia em forma em geral. Você falou que não pode perder receita, mas fala em deixar a receita a mesma, ampliando a quantidade de pagadores, a quantidade de pessoas, de contribuintes pagando isso. Você não pensa em aumentar a nossa receita? Claro, Ilhéus crescendo de uma forma geral, esse já cresce por si só. A gente precisa incentivar. Eu quero ter uma política pública, eu quero ser um prefeito atuante para poder trazer investimentos para a cidade. Prefeito que seja apto, a prefeitura tem que estar apta a novos empreendimentos, a dar condições de trabalho a quem está aqui há anos, claro, mas também abrir o mercado. Nós temos grande possibilidade de crescimento e a gente sabe que Ilhéus tem, independente do prefeito que tiver, por isso que essa briga é tão grande por Ilhéus, né? Porque a gente sabe do potencial de crescimento para os próximos 10 anos. E a gente tem que estar organizado, estruturado, para que a gente possa ter as demandas da cidade atendidas. E a gente vai sim buscar sempre incentivos para poder colocar o empresário aqui dentro, oportunizando geração de renda, oportunizando empregos, capacitando essas pessoas, inclusive, né? E esse é um assunto que eu discuto muito, a capacitação das pessoas, porque nós precisamos incentivar e não fazer com que não fechar as portas para que pessoas tenham que sair de Ilhéus para buscar o seu primeiro emprego, para buscar suas oportunidades de trabalho, deixando suas famílias, deixando seus sonhos aqui, tendo que ficar longe de suas famílias. Ainda na questão do Código Tributário, atendendo aqui a um pedido que a turma pede que a gente cobre bastante dos candidatos em relação a essa questão do Código Tributário, da tributação do município de Ilhéus. Da mesma forma que nós cobramos que a escola tem que ser escola de qualidade, que tem que ter a valorização dos profissionais da educação, a valorização e a qualidade na questão de saúde. A gente cobrou da questão de telemedicina e tecnologias que sejam aplicadas na questão da saúde. Tudo isso requer dinheiro. Tudo isso requer dinheiro. Não é só caneta, é dinheiro também. E quando a gente fala da questão do Código Tributário, a gente fala de onde vai sair esse dinheiro. Se faz uma reforma no Código Tributário e aí você fala que é necessário não diminuir essa receita, mas manter essa receita, pode faltar dinheiro. Não vai faltar? Não vai faltar, porque a gente sabe do potencial que Ilhéus tem. Eu tive, inclusive, há 3 meses atrás, acho que 3 meses ou 4 meses atrás, em Eunápolis, que é uma das cidades que está entre as 10 melhores na parte de arrecadação, né? Valorizando as pessoas do município. E isso inclusive está no meu Instagram, se vocês podem olhar. Nós passamos lá 2 dias de cursos, né, com grandes profissionais a nível nacional, mostrando a necessidade que o município tem que ter na responsabilidade de desburocratizar o processo tributário da cidade, fazer com que as empresas tenham realmente eficiência, tenham agilidade no processo, desde sua chegada no município até suas operações mês a mês, para que a gente possa cobrar melhor, efetivando, para deixar a eficiência ser um parceiro nosso. E a gente conseguir daí buscar novos investidores, buscar novos parceiros, para que acreditem que Ilhéus possa ser um campo bom para investir. E aí sim a gente cresce os orçamentos da cidade. Turismo. O que você pensa para o turismo de Ilhéus? Me fala aí. Pode falar, inicializar, começar, porque tem uma cidade com tanto... Eu quero saber o que vai ser feito. Então... Porque a situação que está, a gente só sabe. Uhum. Eu quero saber o que pode ser feito para melhorar, para Ilhéus deixar de ter baixa temporada. Primeiro é planejamento. Essa coisa de Ilhéus ter baixa temporada, eu não aceito isso aqui em Ilhéus. Claro. A gente tem que parar com esse negócio de baixa temporada. Porque se deixar baixa de temporada... ser uma cidade de veraneio, né? Exatamente. Né? E como é que vai fazer?
E o veraneio em Ilhéus já foi 3 meses. Hoje, se você olhar, são 20 dias. São 20 dias. Entendeu? Então, falta planejamento. Eu acredito e... Isso está planejado já? Com certeza. Aí é uma parte que Então eu gosto. você vai executar. Com certeza. O que, é que você vai fazer? Primeiro tem um calendário efetivado, que já existe a lei municipal do calendário, mas não é colocado em prática. Existe um dado, e a gente precisa ressaltar isso para poder saber a importância de se cumprir um calendário na cidade, né? Ter o compromisso disso. Existe um dado que o turista, para poder vir para qualquer município, para ele escolher o seu destino, e você olhar na sua prática, deve ser assim também. Você escolhe com 5, 6 meses. O dado é 5 meses e meio, precisamente. É uma média nacional, onde um turista resolve o seu próximo destino. Ou seja, você está no São João, acabou a festa de São João, você começa a programar o seu final do ano. É assim? Funciona? É assim que funciona na vida das pessoas. Então a gente precisa colocar primeiro um calendário para ser realmente utilizado. A gente traçar os caminhos. A gente precisa... O governo municipal precisa incentivar, né, a parte privada. E se você olhar, por que eu falo da parte privada? Porque se você olhar Porto Seguro, se você olhar Itacaré, estou falando de coisas aqui perto, tá certo? Não vou nem entrar para fora, não. É uma parceria entre a prefeitura e a parte privada, a iniciativa privada, que constrói juntos um plano para poder acolher o turista e o turista ter, de fato, o que fazer no município. Então, o meu compromisso com o turismo, ele de fato vai ser sentar na mesa com o trade, discutir as melhores ações, e a gente tem inclusive feito reuniões, Alcides tem nos ajudado muito, Alcides Khrushchev, inclusive, tem ajudado muito, que é um cara que pensa o turismo também. Eu tenho vários amigos, empresários, que aí eu vou segurar os nomes aqui um pouco, mas que discutem o turismo da nossa cidade, por entender que dá para ser investido muito mais, mas precisa ter uma prefeitura parceira. Não dá para você fazer um investimento de uma festa milionária, se você solta 3, 4, 5 dias antes, você não consegue trazer de fato o turista para a nossa cidade. Você tem que planejar, fazer com que o turista tenha o planejamento para vir no nosso município, deixar de ser a cidade de veraneio que você tanto fala, né? Então, o que nós precisamos fazer é voltar com os carnavais. Nós precisamos pegar os festejos religiosos, o turismo religioso, para fazer isso acontecer. Nós temos aqui a biodiversidade gigantesca. O mundo hoje consome, por exemplo, o turismo ecológico. E a gente criar, né, dar ferramentas para que o empresário possa investir nas suas propriedades, nessa parte do turismo ecológico, e gerar esse produto. O mundo tem curiosidade, por exemplo, com a Mata Atlântica. A gente precisa utilizar isso da melhor forma. O quê? Preservando, cuidando e dando a possibilidade dessas pessoas virem. Esse turismo ecológico seria apenas, por exemplo, com os empresários, ou seria em áreas, por exemplo, da cidade? Tem um bosque aqui que... Tem o parque, né? O Parque Boa Esperança, que a gente sabe ali perto da antiga Ferbrita, né? Que precisa, é claro, tem um lugar que não pode ser adentrado, a lei não permite que isso aconteça, mas você pode fazer um entorno. Isso foi feito no Parque Ibirapuera, em São Paulo, inclusive com a PPP, né? Que trouxe os investimentos locais e isso é utilizado, e a população tem lá o equipamento para ser utilizado, né? Você tem aqui o Rio do Engenho, você tem Lagoa Encantada, você tem várias possibilidades. Quem não conhece, por exemplo, a Lagoa Encantada, tem muitas pessoas em Ilhéus que não conhecem a Lagoa Encantada, mas para mim é um dos lugares mais bonitos de natureza que você pode conhecer. Tô mentindo, Vitor? Não. É uma beleza. Lindo. Já bonito. Chegando, é apaixonante. Então, se você estruturar o mínimo possível, por exemplo, de vez em quando o Renascer mostra só aquela imagem chegando lá em cima. Pronto, eu não vou falar de asfaltar a zona rural completa. Mas você tem um ponto, por exemplo, todo ilhéense sabe que aquela ladeira da Lagoa Encantada precisa ter uma atenção especial, efetivar, seja para calçar, seja para asfaltar, fazer um plano ali de resolver o problema. Você vai resolver o problema da mobilidade ali, resolvendo aquela ladeira. Se você resolver aquela ladeira, calçar, fazer ali o escoamento de água certinho, o manilhamento, você calçar, você resolve a maior dificuldade da Lagoa Encantada, que é ali o maior gargalo de desenvolvimento daquela região. Paralelo? Pode ser. Paralelo talvez não, porque paralelo desliza muito. É isso, eu ia perguntar. Não vem com essas cascas de banana sua. Não, mas eu ia perguntar, paralelo? Não. É porque você. Ali asfaltar. O intertravado talvez seja uma saída. Ecologicamente, sim. Inclusive, muito mais
estrutural, inclusive pode se fazer junto com os bloquetes próprios da prefeitura, entende? Sim. Você tem hoje sistemas ecológicos, né, que auxiliam nessa pavimentação, que pode ser característico para aquela região. E isso aí é um fato que você tem que deixar acontecer. Por exemplo, quando eu falo do transporte, que você pode sair da Barra, fazer todo o percurso para poder chegar na Lagoa Encantada ou para chegar em Castelo Novo, é desenvolver o turismo. É você dar possibilidades de chegar com um transporte alternativo. O transporte aquático também faz para lá, não? Faz, dá para chegar. E como é o processo aqui em Ilhéus, por exemplo? É privado? Não, hoje não tem. Não, hoje não existe. Não existe. Ou você vai na sua lancha. Para lá não existe. Ou você vai na sua lancha no Ou vai Covado. no seu jet ski. Ou Covado no seu jet ski. É isso aí. E não é um projeto de vocês lançar isso até mesmo? Não, eu lembro, mas eu não Tá no meu lembrada projeto se de transporte público. Nós vamos entrar nessa questão do transporte. Ótimo. E vai ser um É questionamento mais que a gente por vai causa fazer. dessa questão mesmo do... Só pincelando no pai turístico. Como é o nome do lugar lá? A Lagoa Encantada. Pronto. Só pincelando. Você tratando essa parte, né, que a gente tem proposto aí, do transporte pelos rios, né, aquático, você consegue, além de agilizar a mobilidade para os moradores, dando qualidade de vida a eles, e nós não estamos inventando roda, tá certo? Antes de eu colocar isso no plano, eu fui pesquisar muita coisa no norte do país, por exemplo. A parte lá do Amazonas tem gigantescas demandas que tem. Assim, a torta e a direita, todo lugar tem. Então a gente consegue fazer alguma coisa de qualidade, né? E você tem em Ilhéus esse potencial. Então você sai ali da Barra, você pode passar no Savoia, no Cominho, você pode passar, você vai entrando São Domingos, né? São Miguel, São Domingos, você vai gerando lá na frente, e aí você vem São José, você vem Aritaguá, você vem Sambaituba, aí você entra para Lagoa Encantada, tudo pelo rio. Rio Almada, né? Rio Almada. Rio Almada ali. Você não está falando de transporte ainda não, né? Não, eu tô falando do transporte só, Certo. mas não é o transporte público, é da parte turística. Eu tô falando da parte turística. Certo. Você quero dar... voltar nessa questão do transporte, porque é uma coisa que você tem falado bastante. E aí, quando você fala de transporte, quando a gente fala de mobilidade urbana, e essa mobilidade é tudo isso. É tudo integrado. É tudo isso. Mas eu tô falando especificamente agora por causa do turismo. Certo. Porque a partir do momento... Eu acabei puxando essa questão, porque em relação ao turismo, por exemplo, você vê isso em muitas cidades. Tem gente que pega vou lá para Salvador. Tem gente que pega o transporte para Mar Grande, porque mora às vezes em Mar Grande e trabalha em Salvador. Isso. Mas todo dia tem turista circulando lá, que vai passear em Mar Grande. Claro, você tem um ou então que vai circular em outras praias dali da região. E isso é um transporte que tem privado, é óbvio, mas tem aquela tarifa que tem a ver com o município, tem a ver com os dois municípios, entendeu? Que é uma tarifa melhor, não é aquele, não, vou alugar, vou pegar um barco ali só para minha família e pra gente passear. É diferente, né? É exatamente, por isso que eu entrei nesse quesito. Eu também tô aqui por causa disso, falando de Lagoa Encantada, o gargalo é a ladeira. E existem duas possibilidades de você levar o turista até lá. Talvez você nunca foi, porque nunca foi prático você chegar na Lagoa Encantada. Entende? Mas se você tivesse esse transporte funcionando, que vai contemplar o turismo da cidade, total, a qualidade de vida de quem mora na Lagoa, mas ainda por cima a parte turística que você leva para lá para dentro. E tratar, né, desses pontos específicos, que não só da Lagoa, nós estamos usando a Lagoa como exemplo, mas usar pontos específicos de estrutura que a gente precisa fazer para que o turismo seja realmente efetivado. Por exemplo, eu não posso falar do turismo se eu não falar de uma requalificação de uma Avenida Soares Lopes. Não tem como. Eu vi que está no seu plano de governo a requalificação da Avenida Soares Lopes. Exatamente. Eu vejo a Avenida Soares Lopes como uma praia de Atalaia em Aracaju. Já falei isso a vida toda e não vou cansar. Vou lutar para que isso aconteça, amigo. Porque geograficamente as características são as mesmas. São parecidas, inclusive. Parecidas, inclusive. Você tem que sentar na mesa, o prefeito tem que ter a capacidade, isso dá trabalho. É por isso que as pessoas não fazem também. Mas você tem que ter a capacidade de sentar na mesa com o meio ambiente, com a parte turística, com o trade, toda a parte de engenharia, e coloca o Ministério Público, botar na mesa e falar, não, nós precisamos entregar esse equipamento para a população. E fazer um estudo, né? Eu adoro desenhar. E desenhei já alguns cenários, né, que eu vejo para aquela avenida. Eu estou falando que é um desenho, é uma coisa particular minha, claro. Uma brincadeira minha, certo? Meu hobby, digamos assim.
Mas... É que caso venha se vier se tornar prefeito, pode colocar em prática. Posso colocar em prática, claro. Trazendo aí. Como é que você vai arrumar dinheiro para poder fazer isso aí? PPP tá aí para isso. Ali é o espaço mais nobre da cidade, né? Você tem o metro quadrado mais valoroso, onde se você fizer um projeto eficiente, um projeto que dê realmente sustentabilidade, eu não tenho dúvida que vai chover investidores para poder fazer isso e entregarmos, de fato, para a população. Uma avenida... Você está falando de uma área, e a gente já está no turismo, a gente está no turismo ainda. Você está falando de uma área, turismo e infraestrutura, de alguma forma. Então, a gente está falando de uma área que não pertence, ou pelo menos grande parte dela, não pertence ao município. Há menos de um mês, o SPU... determinou que 12 mil metros quadrados daquela área ali, né, de onde surgiu aqueles bancos de areia, passasse a pertencer à União. Então, é muito difícil que o município, não é impossível, mas é muito difícil que o município faça alguma coisa em grande parte da Soares Lopes. A gente tem que ver o que cabe ao município dessas decisões, né, ver a parte técnica, trazer aí seu mapeamento, usar disso, esse artifício, e trazer para dentro de um projeto real, palpável. Eu não consigo visualizar a praia da Avenida Soares Lopes, por exemplo, sem cabanas bem eficientes, cabanas tranquilas, cabanas que você possa, por exemplo, eu olho muitas cabanas da Praia de Atalaia, mas olho muitas de Fortaleza também, ali na Praia do Futuro. Sim. Né? Então, como é que você não enxerga aquilo ali na Avenida Soares Lopes? Como é que você não amplia seus horizontes de pensamentos para poder entregar aquilo para a população? Eu não tenho dúvida que economicamente é muito viável, não tenho dúvida disso. E o turismo vai acontecer em muito maior escala com você tendo equipamentos como esse. Claro, no meio do projeto você ter bosques feitos ali no meio, você ter equipamentos esportivos, que ali é uma característica que eu morei no Rio de Janeiro e via a praia sempre ser alimentada pela parte de educação física, sempre com esportes, sempre, né, voltada para esse processo. E a Avenida Soares Lopes tem todas as características para isso. Eu tenho um amigo que é de Santa Catarina e me mostrou lá algumas orlas que foram feitas agora, recentemente, inclusive, que, claro, lá tem um outro patamar, um outro orçamento, outro tudo, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade. Nós temos que usar os bons exemplos e trazer para dentro do que a gente pode fazer. E buscar parcerias para isso, PPPs, para efetivações, emendas parlamentares para poder fazer essas coisas e deixar acontecer. A gente não pode esquecer de tudo isso. Por exemplo, a gente vai falar agora de turismo. Eu gosto muito, todos os lugares que eu vou, procuro as feiras. E aí eu chego na feira de Belo Horizonte, no Mercadão de Belo Horizonte, é um espetáculo. O Mercadão de São Paulo, quem não vai em São Paulo? Quem vai em São Paulo e não conhece o Mercadão, não conheceu São Paulo. Então não pode cair no golpe das frutas. Pois é, mas mas aí já é mercado, né? Assim, aí já são específicos empresários, ponto. Mas você entende o que eu tô falando? Eu fui vamos falar uma coisa mais simples então, que é eficiente, Bom Jesus da Lapa. Sim, claro. Pronto, o Mercadão de Bom Jesus da Lapa, eu faço questão de almoçar lá todas as vezes que eu tô lá. Quando eu estive lá, eu almocei lá, é uma das minhas referências, quando eu falo de praças. Tem algo demais naquele mercado? Não Ele tem, é apaixonado por Jesus da Lapa. Eu sou batizado lá, inclusive, em Bom Jesus da Lapa. Ali é limpeza. Limpeza, pô. Limpeza, Bom Jesus da Lapa. Tudo de mármore, tudo bonitinho, que tem lavagem, é eficiência, é você estruturar no simples, porque é simples. É simples, é muito super simples, mas é funcional. Por que ele é funcional? Porque você garante uma limpeza de qualidade. Você não pode fazer se você cai muito resíduo no chão, o piso, ele não pode ser poroso. Você entendeu que aquilo ali também... É limpo. Você entendeu que aquilo ali também passou por uma conscientização das pessoas que trabalham ali dentro? Especialmente. Não é só a estrutura. É você também fazer um processo conjunto de conscientização. Porque as pessoas também têm que se aprimorar. Entende? Mas você tem que fazer sua parte. A gente está falando sobre turismo e aí eu vou colocar duas questões aqui em uma. Trazer turista, né? Quer trazer. Vender a cidade. Aeroporto e hotel. Uma das maiores dificuldades que eu vejo aqui, maiores dificuldades que eu vejo aqui em Ilhéus, quando se tem um evento grande. Agora mesmo teve o evento do triatlo e a gente recebeu bastante atletas, então assim, a gente sabe dos hotéis, os resorts que tem por aqui próximos. Que não depende do turismo de Ilhéus, teoricamente. Os resorts hoje têm vida própria. Mas para a gente ter uma cidade turística de fato e com investidores, esses investidores, eles não vão ficar apenas nesses resorts, nesses hotéis, eles vão precisar de um hotel, muitas vezes é aquele de rede, entendeu? E também a questão do aeroporto. Que a gente sabe que é um problema maior, que não é
relacionado apenas a um município, eu estou falando em questão de horários de voos, entendeu? Como o município, ele vai interferir nessa questão do aeroporto e em relação também à rede hoteleira, entendeu? Pronto, a rede hoteleira, Vila sabe do que eu estou dizendo, ele é empresário também, e não há empresário que invista em novos hotéis na cidade, você pensando num verão, né, numa cidade de veraneio para 20 dias, correto, Vila? Ninguém vai botar dinheiro aqui. Pronto, esse ponto. Isso são números. Então, a gente precisa estruturar a casa para que a gente busque esses incentivos. Eu não tenho dúvida que na popularidade da cidade de Ilhéus, 490 anos de história e a sua capacidade, geograficamente muito bem localizado, segundo maior litoral do país, Jorge Amado que levou para mais de 160 países a sua literatura, a Rede Globo aí fazendo novelas, já regravações, pronto, está renascer. E o que a gente aproveitou dessa novela, por exemplo? Eu não vi nada de diferente. Entende? Então, assim, com todo o potencial que nós temos, e tiver um projeto do município voltado para esse setor, para que possa desenvolver, criar a agenda ser efetiva, criar estruturas para que o empresário vai investir. Eu, como empresário, se eu perceber que tem um município que me dá estrutura, que me dá possibilidade de crescimento, eu sou o primeiro a investir. É números. E tem que ter demanda. Pronto, demanda. Se não tiver demanda, mas a minha questão é justamente essa. Você tem uma demanda e não tem como atender essa demanda inicialmente, entendeu? É crescimento demanda, conjunto. hoje a gente não tem essa demanda, a gente só tem essa demanda na autoestação. Você não pode condicionar um para o outro. O último hotel que foi construído em Ilhéus tem mais de 20 anos. O último hotel construído. Nós tivemos um hotel que foi reformado reformado, que é de Samuca. Que é de Samuca, reformado. Que mesmo assim a demanda é baixa. Exatamente. E muito baixa. Muito o investimento baixa. Que foi feito. Pronto. Entendeu? É o que eu estou te dizendo. A gente não pode cobrar do setor hoteleiro o que a gente no município não entrega. Nós temos que ter um prefeito que tem um compromisso de fazer um crescimento conjunto. É por isso que eu falo sempre que a gente precisa acabar com a baixa temporada. Isso Porque aí. quando a gente acaba com a baixa temporada, significa dizer que a gente tem uma demanda alta. Nós temos aqui, nós somos a maior quantidade de leitos dessa região inteira e já somos nós. Já somos nós. Então é necessário que tenha gente. A gente só pede para Porto Seguro, Salvador e depois Ilhéus. Ilhéus. E pronto. Então, assim, leitos a gente não tem. é essa a dor. Essa pode ser a dor. Mas Ilhéus, por exemplo, o primeiro fato é uma prefeitura responsável que possa fazer, de fato, um calendário estrutural para divulgar a cidade para fora. Por exemplo, me dói. Nós tivemos acho que 3 ou 4 anos, posso estar enganado, mas acho que 3 ou 4 anos, que o único centro de convenções do estado da Bahia foi o nosso em Ilhéus. Sim. Correto? Correto. O governo do estado está em ruínas, enquanto a Semineto construiu do município, nós ficamos como o único centro de convenções do estado. Do estado inteiro. Do estado inteiro. O que você, de fato, viu de melhoria nessa parte? Porque até esse turismo, Ilhéus com aeroporto, pode receber qualquer empresa, qualquer demanda, sabe? Então você tem todo um processo e a gente não utilizou nem isso. Ou seja, não há políticas públicas para fazer isso acontecer. Ilhéus tem que fazer hoje, eu prefeito, senta com o trade, traz o calendário, vamos projetar aqui. O que depende da prefeitura para poder fazer esse calendário operacionalizar? Ponto. O que o setor público colabora com isso aqui? Ponto. Vamos organizar essas principais demandas. Beleza. A partir daí, divulgar lá fora para fazer acontecer. O seu plano de governo não fala, mas você vai fazer um pavilhão de feiras? Cada venha a ser prefeito? Um pavilhão de feiras, sim. Vai construir um pavilhão de feiras. Tá dentro, se é das feiras de artesanato, essas coisas que não, um pavilhão de feiras. Um pavilhão para há mais diversas feiras. Por exemplo, nós tivemos aqui... Não, desculpe. Tava falando de feira de malhado, eu consigo dizer isso. Pavilhão de feiras, Você tá falando tipo a AMB, essas coisas que exatamente, tem. Pronto, beleza. Exatamente. Marco, eu acho que Ilhéus tem estrutura para isso. E é uma das formas de você atrair pessoas para cá, atrair turistas para cá, para vários eventos. Pronto. Na Baixa Estação especialmente. Pronto, vou salientar aqui agora, pesquisem aí na cidade de Ubá, Minas Gerais. Eu tô falando isso porque é a cidade da família da minha mãe, né? Então assim, tem ligações lá. Lá tem grandes pavilhões, que lá é um polo moveleiro. São mais de 380 fábricas, né? Só pede para a região sul do país. Nessa parte até Itatiaia é lá, aquela grande fábrica. E o pavilhão reestruturou a cidade, não só para atender. Inicialmente foi para atender as demandas das feiras de imóveis. Sim. Mas cresceu tanto que hoje recebe
distintas oportunidades, né, para uma cidade que teoricamente só tinha os móveis, e hoje recebe turistas porque vão para outro tipo de feiras. E Ilhéus tem todas as características. Quem não quer vir para Ilhéus? Ainda mais quando você tem um link de um trabalho via feira, certo? Por exemplo, tem uma feira de gestantes em São Paulo, que é um negócio de louco. Né? Tem de todo tipo, mas eu estou especificando uma. Eu mesmo já fui em algumas feiras em São Paulo para atualizar. Não é nem para comprar, é para atualizar. Eu vou para feira de comunicação, né? A gente consegue atualizar o processo. Não é que você vá nem consumir, mas você abre os seus horizontes, né? Então, Ilhéus tem a praia, tem a história e tem essa estrutura física que pode ser realmente somada a esse processo. Então, o cara vem para uma feira dessa e ainda traz família. Porque fala, não, eu já vou ficar o final de semana. O pavilhão de feiras é o necessário para a cidade. Não queira dizer que é casca de banana. Mas você sabe quanto custa um pavilhão de feira? Construir um pavilhão de feiras? Não fiz esse orçamento, não. É necessário ter isso. Não é um investimento barato, é um investimento alto, porém um investimento necessário que se paga. Pronto, você usou o termo certo, investimento. É um investimento necessário, que não é custo. É investimento. Ele é um investimento alto. Entende? O município precisa ter recurso para isso, é alto, mas ter é muito. necessário e ele se paga. Qual é o impacto da volta? E ele não se paga só pelo faturamento que o próprio pavilhão vai ter. Eu não estou dizendo que o município tem que construir um pavilhão e entregar de qualquer forma, não. É investir um pavilhão e ter recursos desse pavilhão. E esse pavilhão vai trazer turistas para a cidade. Então, ele é necessário e ele consegue se pagar. Hotelaria, né? Restaurantes, tudo. Mobilidade. Tudo, absolutamente tudo. Acabou. Você consegue se pagar. Mas é necessário ter valores para construir. E através desse pavilhão de feira você consegue trazer mais pessoas para a cidade. E aí sim vai ter a necessidade do empresário olhar e falar assim, tem a demanda, vou construir um hotel. Você tem dúvida que uma parceria pública-privada, uma PPP, pode acontecer isso? Não, pronto. De maneira nenhuma. É o que tem que fazer. De maneira Se nós não temos orçamento para isso, nós temos que buscar e entregar a possibilidade desse crescimento. Então é aí que a gente tem que ter um prefeito atuante que possa de fato discutir esses processos na mesa. O que eu quero é buscar soluções. Não tem orçamento? Como é que a gente pode buscar? Como é que a gente pode inventar? Aonde a gente bate? Entendeu? Qual é a porta que a gente bate na porta para poder buscar isso? A gente tem que ter e é essa vontade de renovar que nós estamos. De buscar esse compromisso, de buscar essas pessoas para que a gente possa efetivar o desenvolvimento da nossa cidade. Eu falei de transporte e na questão transporte. O que você pensa? Fala aí de transporte. Não é casca de banana, não. Viu? Não, pra mim, ó. É porque ontem no debate foi a primeira pergunta. Você acha que é casca de banana, mas não no é. Transporte eu não acho. Não, da transporte tudo. Não, mas pra mim eu não acho transporte, porque assim, é um assunto que primeiro, quando eu resolvi entrar na política, eu sabia que as pessoas iam mais pegar no meu pé. Por quê? Porque é o histórico da minha família. Natural. Até 2002. Relaciona. Pronto, meu pai teve 30 anos de transporte público na cidade de Ilhéus. Até o ano de 2002. As pessoas ainda acham que o transporte público é da minha família. Entendeu? Então, assim, a gente sabe do fardo que nós iríamos levar, né? Valderico é do transporte público. Não sou. Mas esse fardo é pesado? Não é pesado. Quando você entra na política, onde tem tarifas a ser cobradas da população, se você for dono de um transporte público, você sabe que é um fardo danado. Mas o fardo não é pesado, porque o transporte na época Não, mas a política faz isso. Ruim. Não, mas peraí. Eu não tô falando do serviço. Sim. Eu tô falando do que a política faz com a gente. Um prefeito dono de uma empresa de ônibus, você sabe que isso aí realmente é uma coisa que as pessoas iriam pegar no pé demais. Rapaz, seu pai virou prefeito da cidade. Mas já não tinha mais empresa. Sim, mas quem disse? Nos dias de hoje, a turma pensa que tem, imagine há 20 anos atrás. Pois é, amigo, mas não tinha mais. Mas isso que eu estou dizendo. Ele tinha, inclusive, o discurso certo de falar o que realmente acontecia. Não tinha mais empresa de ônibus. O que eu digo meu pai teve o melhor, não tem problema nenhum de falar isso, até o ano de 2002. Ilhéus era considerado, e você sabe disso, o melhor transporte público
do Brasil. Mas acabei de falar, não era ruim da época de seu pai, o transporte. Não, mas eu não estou falando isso, eu estou falando o fardo seria ser candidato a prefeito tendo uma empresa de ônibus, que é um processo público. E ainda mais numa demanda dessa aí, que hoje está no pior estado que a gente puder imaginar. Né? Mas falar de... Página virada, Valderico pai. Página atual, Valderico Filho, transporte. O que você pensa? Pronto, mobilidade urbana é um projeto que a gente tem que aplicar no município de Ilhéus. Não dá para se discutir o transporte público isoladamente como ônibus. Né? A gente hoje tem que integralizar todos os processos. Hoje existe a realidade dos aplicativos, dos transportes alternativos que já estão inseridos. Tem a parte do motoboy, tem as empresas de ônibus, tem agora as alternativas que nós estamos trazendo agora da parte de mobilidade via rios, né? Fazer toda essa integração aí que a gente precisa dar equipamento suficiente para que a população possa ser assistida. Está hoje, no pior cenário. Qualquer lugar na cidade de Ilhéus hoje, fala-se de saúde, mas fala-se também de transporte público. Pessoas inseridas na problemática que não conseguem ser atendidas. Mas vamos falar de soluções, que é isso que você gosta, mas sim, mas como resolver? A pergunta então, o que eu conheço, Vila? Bom, primeiro, a gente precisa, ano que vem, de um novo plano na cidade. E você me perguntou, por que você não fez isso? Porque custa caro um plano de mobilidade urbana. Candidato nenhum tem condições financeiras de fazer. Isso o município tem que ter uma responsabilidade e trazer. Você me perguntou isso uma vez, acho que no Superblog. Isso. Foi. Exatamente. Então, por que você não fez? Você tem que fazer. Eu falei, não, Vila. Você estranhou naquele dia ali, não entendi por que você ficou estranho comigo. Porque Estranhei, não. Foi. Não, você achou? Eu achei. Não, então me perdoe, não foi intencional. Você tem suas posições, eu tenho as minhas, a gente tem que se respeitar. Eu só fui talvez mais enfático que eu não tenho que pagar. Porque eu sei que transporte tem custo, e o custo é alto, gente. Pronto, mas quem mais sabe sou eu. Quem mais sabe sou eu que tenho conhecimento da causa mesmo. As pessoas nem imaginam que um ônibus consome 2,5 km por litro. Ali eu fiquei sabendo, e aí eu tive mais convicção que é alto. Você entende? 2 km por litro de diesel. E na última entrevista. Eu tenho essa informação e as pessoas não sabem disso. Imagine, você está perguntando se um carro bebe muito fazendo 10 km com litro, 11 km com litro. E um ônibus que faz 2? O carro faz 2. Entende? Absurdo, então, assim, eu não teria um ônibus. Pois então assim, já foi um grande negócio. Hoje não mais. Mas, entenda, a gente precisa trazer alternativas. O transporte de Ilhéus, ele precisa ser remodelado. E isso vai passar, a mobilidade urbana passa desde os passeios da cidade, das ciclovias, da integração do transporte público, da subida e descida dos morros. A gente precisa pensar num projeto como todo. Como fazer isso como candidato? Ninguém faz. O que eu tenho compromisso que a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando estarei prefeito, eu buscarei as melhores soluções, os melhores projetos para a cidade, para a gente implementar, porque nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de uma nova licitação no ano que vem. Abril, né? E a questão do transporte fluvial que você fala sempre? Vai ser inserido nessa construção, porque eu entendo, qual é o meu entendimento? Que a gente consegue melhorar a fluidez do trânsito na cidade, diminuindo, de fato, aumentando a demanda via rios, você diminui o trânsito na cidade, certo? E você consegue atender com maior qualidade o funcionamento. Por exemplo, só para você entender o que eu digo, se você sair ali da 2 de julho, passar por debaixo da ponte, você está na Princesa Isabel, no Teotônio Vilela, logo ali no Badaró. Coisa de 4 minutos, 5 minutos. Mas que modelo de transporte você iria usar? Seria lancha? Seria escuna? Como é que é Estudo de demanda, Vila. Você não tem isso ainda? Não. Você tem falado bastante sobre não, isso. Eu tenho, não tenho pago isso, não paguei esse estudo não, porque esse estudo é caro. Por que eu estou perguntando isso? Um estudo desse não custa menos de 300, 400 mil reais. Por que eu estou perguntando isso? Eu pergunto isso, Valderico. Agora, eu tenho, o que eu tenho? A experiência de já ter visto em localidades funcionais. Presta atenção. Por que eu perguntei isso para você? Porque vamos imaginar, a gente vai fazer de lancha. Qual é a capacidade de passageiro de uma lancha? Pronto. Você tem uma capacidade. Vamos imaginar que esse passageiro vai para Lagoa Encantada, por exemplo. Ele vai pagar lá R$5, um exemplo. Tá. Se for numa escuna, vai levar uma maior quantidade de pessoas. Pronto. E o custo vai ser talvez um pouco menor. Se for balsa, então é isso que a gente precisa entender. Porque de repente a sua ideia é fantástica, é maravilhosa, mas ela pode ser inviável. Pode ser. Ela pode ser inviável economicamente. Pode ser. E para isso que existe o estudo.
Eu, quando vou abrir qualquer negócio, a gente faz um planejamento estratégico. Mas hoje, quando você fala que você quer fazer, é importante que você mostre que o seu projeto ele é viável. Porque se o seu projeto não for viável, não é bom falar, porque você cria uma expectativa na população e a população pode ficar frustrada com você posteriormente. Não, amigo, a gente tem que buscar pesquisar, porque tem lugar que pode ser atendida com lancha, tem lugar que pode ser atendido com escuna, tudo depende. Sabe aquela demanda que você faz no transporte público, por exemplo, que você tem ônibus articulados, que você tem alta demanda, e você tem no outro, do lado da mesma empresa, você tem um micro-ônibus? É demanda, é linha. Aquela linha precisa de um micro-ônibus, aquela linha precisa de um ônibus articulado. É esse o projeto que tem que ter. Isso não é Vila Nova e Valderico Júnior que vai saber. Existem engenheiros de trânsito, existem engenheiros que possam pesquisar, tem empresas especializadas em fazer esse estudo de mercado para poder impactar. Isso é necessário que você fale e deixe isso mais claro da população, para ninguém criar uma expectativa de que isso vai acontecer realmente. Não, se depender de mim, vai acontecer. Mas tem que ser viável economicamente. A gente vai buscar a viabilidade para isso. Olha, transporte público, por exemplo, hoje precisa de reestruturar todos os processos. Hoje não dá para continuar mais do jeito que está. Quem paga, paga caro por um serviço que não é prestado. Pronto, estou falando de realidade de Ilhéus. Quer dizer, não vai ter o transporte público na cidade? Não, tem que buscar alternativa. E é essa a predisposição que nós estamos, de buscar as melhores alternativas para que o passageiro tenha a melhor qualidade, pagando o mais barato possível. Isso já é realidade Brasil afora, Vila. Isso não é uma realidade de Ilhéus. Nós temos que fazer um bom estudo, porque o empresário que for investir, ele tem que pensar na capacidade de investimento e quanto tempo ele vai ter o feedback, quanto tempo ele tem um retorno. E o retorno financeiro dele, natural. E é isso que nós temos que pesquisar e fazer acontecer. Muito bem. Não, muito bem não. O meu compromisso é, a partir de dia 1º de janeiro, buscar as melhores empresas para fazer o melhor estudo e entregar o quanto antes à população de Ilhéus a solução para a mobilidade urbana da cidade. Eu quero estudar desde o trânsito da cidade, porque, eu repito, até para um semáforo, tem uma equipe de estudo que passa 15 dias num semáforo, contabilizando quantos carros passam, qual é a demanda, para poder temporarizar os semáforos. Mas agora não precisa disso mais não, tem semáforos inteligentes que contam os carros. Pronto, é isso que eu estou falando, são coisas, são sofisticações que vão acontecendo, e a gente precisa implementar isso no município. Aqui no município você sabe que tem semáforo que nem funciona até hoje. Sim, claro. Então a gente precisa pontuar da melhor forma possível. O meu compromisso com Ilhéus é o quê? Irei resolver o sistema de mobilidade urbana da cidade. E aí você falando da questão aí do transporte fluvial, tem localidades que um jet ski passa, mas tem uma localidade que uma lancha tem dificuldade de passar, porque tem bancos de areia. Eu falei balsa até e nem... Tem bancos de areia. Tem locais que uma balsa, aí sim que vai ter uma dificuldade de passar. Imagina só você drenar não drenar, assorear, tirar essa areia, né? Fazer um caminho, um canal para isso acontecer. Isso custa muito caro. Né? Custa muito caro, principalmente porque a gente sabe que isso é muito vivo. Você tira a areia hoje, você limpa o canal hoje, daqui a 6 meses é necessário limpar de novo, entendeu? Da mesma forma que a gente tem que ter as estradas da zona rural, as estradas urbanas em perfeito estado, a gente tem que ter os canais de navegação também em condições de navegação. Claro. Tem então, as questões climáticas também, né? Várias outras coisas. As baronesas. O período de baronesa que chega, exatamente. isso não vai inviabilizar a questão do estudo que é necessário ser feito. Eu conheci baronesa aqui em Ilhéus. Por isso, eu acho fantástica a ideia, maravilhosa a ideia, mas é viável economicamente, porque o município não vai bancar isso. Quem vai fazer isso, obrigatoriamente, é uma empresa privada. Sim, com certeza. Empresa privada. O estudante vai ter direito à minha passagem. Mas se tiver a viabilidade e o município puder arcar parcialmente com alguma parte, não pode ser indiscutido isso. Não, o município vai arcar com estudo. Pode ser. Eu acho que o município tem que arcar com estudo. Pois é, exatamente. Para, inclusive, chamar a empresa e falar assim, olha, eu tenho aqui esse estudo que mostra que é viável. Bora botar essa empresa lá em Ilhéus? Pronto. É exatamente da forma que tem que ser feita. Por exemplo, assim como você está falando, custa caro, a gente sabe, mas um ônibus também custa 500 mil reais, 400 mil reais, um ônibus urbano desse comum. Entende? Então, são fatores, uma empresa tem que ter aí 60, 70 ônibus cada empresa. Então a gente sabe que são investimentos, amigos, e são cálculos que tem que ser feitos. Mas tapar um buraco na rua de um asfalto é mais barato do que abrir um canal
Mas depende. Porque o canal foi assoreado. Mas vamos lá. Quanto tempo demora do centro da cidade até o Vilela de ônibus hoje? Mas talvez aí do centro da cidade até o Vilela, no trânsito que a gente tem aí, se for à tarde na Avenida Itabuna, vai levar 40 minutos. Pronto, 40 minutos, 50 minutos, correto? É. Beleza? Pronto. Quantos ônibus você precisa para atender a demanda de levar do centro para as pessoas para o Vilela? Dezenas. Claro. Correto? Você já pensou que a linha centro da cidade Teotônio Vilela, a embarcação com 5 minutos consegue atender qual o volume disso? Depende da embarcação. É exato, amigo, é estudo de viabilidade. Entendeu? Então você vai estudar, você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue uma embarcação ir e vir, enquanto um ônibus está levando ainda a turma. Quantas vezes? É isso que eu estou falando, esse estudo que tem que ser detalhado. E a gente vê a demanda. Talvez, para Lagoa Encantada, uma lancha de 15 pessoas resolva, e para o Teotônio Vilela você tem que ter uma escuna com que leve 100. Porque a demanda do Teotônio Vilela vai ser diferente. É isso. Esse é o estudo, mas não é Vila Nova nem Valderico Júnior que vai dizer. O meu compromisso é buscar as alternativas. Ainda tem outras questões, né? Porque para você ir de barco, de lancha para o Teotônio Vilela, vai ter um ponto de chegada. O Teotônio Vilela é gigantesco. Tem que ter pier de atracação. Exatamente. Tem o pier, mas e o bairro é gigantesco. Mas quem mora no Badaró, que desce lá na principal, no seu ônibus, não vai a pé? Hoje é assim. Entendi. Sim, hoje já é. Mas... Hoje já, entenda que sim. Essa problemática que você está falando, ela já é existente. O problema é a pessoa que passa 1 hora para chegar no Vilela e ainda tem que andar a pé lá. Entendi. Pagando caro por um serviço com um ônibus que pode estar quebrado no meio da estrada. É isso que eu estou falando. Nós temos que buscar soluções para... Pergunte a ela se ela quer passar 50 minutos ali ou quer ir no barco e ir andando para casa. A paletada dela de qualquer forma. De qualquer forma, ela já vai andar. São estudos como esse que nós temos que buscar. Entende? O prefeito, por exemplo, de Florianópolis fez lá agora, e eu até mando para você, Vila, o Formiguinha, o transporte Formiguinha. Você chegou a ver? Eu acompanho ele nas redes sociais. Ele é brilhante. Eu acompanho ele e o João Campos. Eu também. Exatamente como eu faço. Então, assim, ele fez o transporte Formiguinha. São nada mais que micro-ônibus que sobem morros, descem morros, melhorando a qualidade de vida. O Rio de Janeiro tentou fazer isso com bondes. Lembra aqueles bondinhos que iam para os morros? Deu certo em uns, outros não. Então lá, tem uns fechados, tem outros que funcionam. Então assim, são estudos de viabilidade econômica que tem que ser feito. O município tem que saber a sua responsabilidade para que isso possa acontecer. E é em cima disso que eu quero ter o compromisso com o Ilhéus para fazer isso acontecer. Meu amigo, muito obrigado por sua participação aqui. Eu gostaria de continuar conversando, também. mas nós já estouramos aqui o nosso tempo. Mas foi interessante discutir o plano de governo. Eu agradeço. Nunca pense que na minha cabeça as cascas de banana são na maldade. Eu acho que você faz um papel brilhante, que é de dar oportunidade de nós, candidatos até então, e de até quem tem mandato, de estar aqui explicando, mostrando as suas versões, os seus pensamentos, os seus direcionamentos. Mas eu quero lhe dizer que estou me sentindo muito capacitado, tenho estudado muito, estou pronto, preparado para estar realmente reconstruindo Ilhéus nesse processo de renovação política. Eu quero muito ter uma oportunidade. O que eu peço à população é uma oportunidade. Se em 4 anos não prestar, troquem de novo, vamos colocar. Ilhéus 1 hora terá que acertar. E é isso que a gente tem pedido. A gente tem feito bons projetos, muita consolidação de pessoas boas no grupo, que queiram realmente, pessoas que tenham pertencimento pela cidade de Ilhéus, que queiram ver uma evolução do município. Eu quero ser essa possibilidade. Eu estou muito confiante pelo calor que estou tendo nas ruas, pelo abraço das pessoas, pela confiança, olha, pelo dedo na cara que inclusive as pessoas colocam, eu vou confiar em você, porque as pessoas estão desacreditadas no processo político, e com suas razões. Ontem ainda estive em Mamuã, ontem estive em Ponta da Tula e está abandonado. Se confiar, eu confiar e vou cobrar. Exatamente. E eu tenho postado, inclusive, nas minhas redes sociais, pode acompanhar aí, @Valderico Júnior, elas colocando, vou confiar e vou lhe cobrar. Tem lá os vídeos. E eu fazendo compromisso com a população, que como prefeito, voltarei lá para a gente começar, de fato. Não minto para ninguém, tudo de uma vez a gente não consegue resolver, mas nós temos que ter capacidade de encarar os problemas de fato, priorizar o que tiver de ser emergencial e projetar a cidade para os 500 anos, fazendo passo a passo, degrau a degrau. Esse é o nosso compromisso, porque essa vitória de Ilhéus, essa vitória é sua, essa vitória é nossa, essa vitória é de Ilhéus. A gente pensa a cidade como um todo, e é por isso que eu peço a vocês uma oportunidade, que vote no 44, eu sou Valderico Júnior, minha vice Vanessa Gedeon tem somado demais dentro de um processo, ela tem uma energia brilhante, eu estou muito satisfeito de tê-la, inclusive com seus pensamentos, principalmente na parte de defesa da mulher,
uma mulher que tem serviço prestado na cidade há mais de 10 anos, uma companheira de Fred Gedeon, um grande parceiro, que também soma, tem me dá as ideias, busca alternativas, um cara que é atuante também no processo político da cidade de Ilhéus. Então assim, a gente está com muita responsabilidade para não iludir as pessoas com promessas que não são equívocas, que não seja de fato fácil de ser feitas ou possível de ser feitas. Eu quero ter um compromisso com o Ilhéus de renovar esse processo político da cidade, de buscar alternativas e a gente conseguir entregar para a população, porque é isso que ela mais precisa. Uma pergunta só, saindo do plano de governo aqui, seu partido ainda não mandou recurso para você, significa dizer que ele não confia no seu potencial, é isso? Não, o processo... Faltando 33 dias para a eleição? Não, já, na verdade a gente construiu isso, né? E entre hoje e amanhã já está tudo ok, não quer dizer de confiança. O seu partido? O meu partido. União Brasil. O meu partido. Ah, certo. Nas próximas 72 horas aí no máximo, vai estar dentro do processo. Mas a gente está muito confiante dentro do processo, pelo contrário, a União Brasil tem sim, os deputados federais, inclusive a nível nacional, né? Porque... Claro, são federais, mas estou falando que tem articulações nacionais, inclusive, confiam muito no nosso crescimento aqui. Uma das maiores brigas hoje vão ser essas eleições de 2024, mas eu estou muito confiante. A população tem respondido muito bem às nossas demandas. O partido está muito confiante que Ilhéus vai estar integrado dentro do seu mandato, né, do partidário dentro da cidade e dentro do estado. A gente é mais uma grande cidade que, com fé em Deus, estará do nosso lado, um lado da verdade, um lado do compromisso, que possa renovar de fato e levar Ilhéus para o avanço que a gente acredita. Muito obrigado. Forte abraço, meu amigo. Obrigado. Boa sorte aí na tua jornada. Vamos pro apoio, Neto? Rapidinho, vamos pro apoio. Daqui a pouquinho a gente retorna. Acabei de bater um papo com o Valderico Júnior, candidato a prefeito de Ilhéus pela União Brasil. Estamos apresentando O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.